Nosso convidado de hoje é sacerdote da Igreja Católica, formado em Filosofia e Teologia e designado como exorcista da Arquidiocese do Rio de Janeiro. Coordena diversas missões de apoio a pessoas em situação de rua, aos animais desabrigados e diversas atividades culturais e esportivas para a comunidade. Vamos explorar temas como o exorcismo, o engajamento dos jovens na fé, a importância da caridade e como a Igreja enfrenta desafios contemporâneos como o ceticismo e a saúde mental e espiritual das pessoas. Com vocês, Padre Tiago Bartoli. Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Pod People, um lugar onde a gente se encontra para ver e ouvir gente. Gente que faz, gente que acontece, gente que inspira. Nosso convidado de hoje é o Padre Tiago Bartoli. Tudo bom, meu querido? Olá, doutora Ana, meu filho amado, você tá bem? Tô bem, graças a Deus. Noite, muito Alex. feliz. Querido Boa Alex. noite, doutora Ana. Que bom estar aqui, viu? Eu confesso um pouquinho nervoso. Jura? É mais fácil celebrar a missa. Não, não é não. Aqui é mais tranquilo. É aqui com certeza vai ser mais tranquilo. Aqui a bom. gente está em casa, é um prazer estar te recebendo, um Obrigado. prazer mesmo. Você foi indicado por um Casal. querido afilhado, casal, né? Seus Casal afilhados, de né? meus afilhados. E também eu já vinha te stalkeando de uma maneira sutil, um estoque não bom. seguindo, mas Aham. indo lá e gostando demais do que eu estava vendo. Então, muito obrigada por você estar aqui hoje. E aí eu começo a dizer o seguinte: o que faz um homem novo, né? Você tem 38. 38 Isso. anos, largar a faculdade de Direito aos 22, Uhum. entrar para ser padre, em 2015 fazer um curso de exorcismo, Uhum. né? Perfeito. E se tornar esse cara que, além do exorcismo, você hoje tem uma obra muito grande com animais, com pessoas. Uhum. Queria saber um pouquinho do Tiago antes de virar o Padre Tiago Bartoli. Muito bem, é uma caminhada, né? Na verdade, tem uma curiosidade muito interessante que as pessoas, quando falam de padre, acham que cai da árvore já prontinho, né? É verdade? Não é? Mas as pessoas falam, poxa, você já nasceu, né? Já sabia que ia ser padre, nada disso. Que era quietinho, nunca fez Não, bagunça. imagina. Então a gente tem uma vida normal, né? Eu com 13 anos, talvez um pouco antes, na primeira Eucaristia, aquele momento com Jesus me tocou bastante, né? Então, a primeira Você é do Rio? Não, do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro isso, em mesmo. Copacabana. Estado Estado do Janeiro. Rio. Nasci ali em Botafogo, fui criado em Copacabana e mais difícil ainda ter uma vocação, porque na Zona Sul é muito difícil. Difícil Estudou não em porque colégio religioso? também, colégio religioso, colégio católico. E a grande dificuldade foi, imagina só, o que é o seminário, o que é isso? Por que eu estou sentindo essa ardência no peito quando participava da missa? Falava assim, eu quero ser aquilo ali. Mas ao mesmo tempo não gostaria de ser, porque era algo desconhecido, talvez distante. Na minha família, nenhum padre, Ninguém. ninguém. Família é muito religiosa? Católica, uma família católica, mas até então, eu falei, bom, parece esquisito, né? Você mesmo sentia essa estranheza, Tiago? Sim. Porque imagina só, doutora, eu fico imaginando comigo, Zona Sul, praia, tudo ali em Copacabana, sabe? Quem mora em Copacabana tem tudo ali, a gente não sai dali, né? Uhum. Então é um shopping, tudo tá ali. E se convencer, né? Se permitir, então, ir para o seminário, depois do que eu sabia do que era o seminário, né? Do que é ser padre, causava para mim também uma certa dificuldade. Como é que eu vou dizer Estranheza isso? mesmo, né? Os amigos, família, e aos poucos, por isso que eu falo, Deus é maravilhoso, porque ele vai cuidando de todos os detalhes. Até o momento em que outros padres que se aproximaram, eu comecei a conversar, fazendo uma boa direção espiritual, perguntando como era a vida de um padre e tantas outras coisas. Então, assim, eu fui me convencendo, fui indo, fui caminhando. Depois, quando eu entrei na faculdade de Direito, eu estava um pouco ainda confuso, porque eu queria terminar, mas ao mesmo tempo,
aquele chamado. ardor no peito me consumia cada vez mais. A certeza de que eu nasci de fato para isso. Mas eu estava namorando, então mais um problema. Como eu vou Como avisar? dizer isso, né? Nossa, mas eu... Então, aos 13 anos, você teve esse despertar maior. Isso, Que exatamente. foi ali quando fez a Isso. primeira Primeira comunhão. comunhão um pouquinho antes, talvez, que a primeira Aham. Eucaristia a gente faz um pouquinho antes, né? É. Com 13 anos isso foi fortificando mais. E vivendo Eu uma fui vivendo vida normal. normal. Mas qual foi Escola. o fascínio de olhar para a missa? Porque, por exemplo, a missa, eu tô falando uma pessoa leiga, totalmente vendo, ela tem uma coisa de uma ópera, Uhum, né? Ele uhum. tem um cenário bonito, tem cantos, tem rituais. Eu acho bonito, tá? Mas, por exemplo, nunca eu vi com os olhos de queria estar ali. Uhum, É claro que existe uma impossibilidade por uma questão de uhum, gênero, mas uhum, não isso. Eu podia ter esse desejo, uhum. mesmo que não seja um desejo realizável. O que te chamava atenção? Eu acredito que, não só no contexto de liturgia, que é muito bonita, mas eu acho que olhar para o sacerdote, ver ele se doando, se dedicando, né? Isso para mim é muito importante. Eu percebi que essa ajuda à comunidade, o ato de celebrar também, imagina só, consagrar, tudo aquilo me chamava atenção. Mas ao mesmo tempo eu não queria, como eu falei, Entendi. não queria aquilo, eu falei assim, isso não é para mim. Era um sentimento duplo, né? Era. Era um bem querer e ao ambíguo ali. mesmo tempo É um querer. conflito. Exato, um É. É um conflito, conflito. exatamente. Eu precisava muito dessa ajuda para discernir se era isso. Uma coisa muito interessante que eu vejo assim nos padres, aliás, nos jovens de hoje, não encararem a vocação, é exatamente esse medo, perdão, o De receio. falar. De falar para a família, de falar para a namorada, né? Uhum. De falar, talvez, para os amigos, para o contexto mesmo social. Porque você imagina só, né? Alex, doutora Bia, imagina só, um jovem hoje diz assim, olha, eu quero ir para o seminário. O seminário está cheio, graças a Deus, aqui no Uhum. Rio de Janeiro, muitas vocações, belas vocações, Seminário São José. Mas assim, é difícil para uma pessoa encarar essa realidade. E repito, ainda mais na Zona Sul. Numa Nós cidade não como temos Rio de vocações Janeiro. quase, né? Uma cidade Porque do Rio de Janeiro. assim, você está falando uma coisa, porque eu sempre vi histórias de padres que moravam no interior, moravam em Uhum, cidades muito pequenas, uhum, vindo de famílias com poucos recursos, e que a questão ali da igreja simbolizava um status, uhum, né, dentro daquela comunidade, significava uma possibilidade de estudo, de ascensão, e também de ter um sustento, uhum, né, mais imediato. Então, vi muito isso e eu questionava o contrário, de muitos que eu achava que não tinham a vocação, mas acabavam fazendo aquilo ou por pressão da família, ou por uma pressão social, ou por querer uma ascensão social que só a entrada para a igreja poderia dar de uhum, forma mais objetiva, mais planejada. O que você está me falando é um oposto. uhum. Pessoas, que foi o seu caso, que morando na Zona Sul, nasceu em Botafogo, morando em Copacabana, quer dizer, era para estar enquadrado, há um tempo atrás, naquela turma da praia, a turma do Do cinema, shopping, do do shopping, esporte. do esporte ali na areia. Você fez um movimento totalmente Eu contrário, entendi o que você está querendo dizer. entendeu? Porque eu venho de uma vida religiosa, assim, desde criança, mas... e toda a relação com padres, quando eu conhecia, toda a história, eu tô entendendo o que ela tá querendo dizer, porque, assim, quase sempre os padres que eu gerei vínculo, assim, que eu conheci, eles vinham de uma tradição, assim, era do interior, Isso. e tinha o desejo, assim, de ser padre, mas também tinha aquela questão que era uma forma de poder sair e se Ajudar a família, a desenvolver, própria ajudar a família. família. Eu entendi o que você quer dizer. E Isso, aí, isso. Copacabana, realmente não tem... Eu acho que existem sim essas possibilidades. Uhum. Tanto é que no seminário, por conta do estudo, né, 3 anos de Uhum. filosofia, 4 anos de teologia, antes o propedêutico, que é o ano inicial, para você se adequar, sair de casa, viver Se uma outra adaptar a tudo, realidade, né? exato, para se preparar para uma faculdade, que no caso é a PUC. Aí você faz esses 3 anos, esses 4 anos de teologia. Todo esse momento é também de discernimento, não só do candidato,
mas é um discernimento também daquele padre ou aqueles sacerdotes que estão à frente no seminário, como o reitor, e, enfim, é importante dizer isso porque há também toda uma preocupação deles acerca daquele candidato. Então, não é só o estudo, não é só tirar boas notas, mas tem todo um contexto. Tanto é que eu fiquei como formador do seminário. Logo no primeiro ano, né? Foi uma tarefa difícil, porque eu tinha acabado de me ordenar padre. Você se ordenou com quantos anos? Só tem 10 anos que eu vi, né? Vou fazer 10 anos em abril do ano que vem. Isso. Então foi em 2015 que você se ordena exatamente. padre. Perfeito. Antes disso, nós nos tornamos diáconos. A diferença é o seguinte, o diácono transitório e o diácono permanente. Aquele que é candidato ao sacerdócio, então ele é o diácono transitório. Então eu fico 6 meses como diácono e depois o bispo chama e faz a ordenação, então é o sacerdote. E o diácono, ele pode também ter leigos. Aqueles aí que não é o transitório. Permanente. É o permanente. É o permanente. Que na verdade tem uma vida, né? Que já pode ser casado. Isso aí. Isso. No nosso caso transitório, mais um momento em que 6 meses você verificar se é isso mesmo, se é a sua vocação, se você está disposto a isso e tantas outras coisas. Nós temos os trabalhos pastorais. Nesse período de seminário, nós saímos e vamos também para nossas casas, vamos também trabalhar na igreja para saber o que é a vida do padre. Então não é só ficar estudando. Temos o período de férias, esse convívio com a família. Então, perceba, é um discernimento muito, mas muito detalhado. Você passa por várias etapas. Vai testando a sua vocação mesmo, né? Por isso que funciona na prática. Perfeito. Por isso que é importante dizer, talvez seja interessante falar que essas pessoas que estão indo para o seminário e que estão pensando, por exemplo, eu vou porque lá eu vou conseguir um estudo, vou me dar bem, né? Você padre, mas vou conseguir me sustentar e aquela coisa toda. Bom, primeira coisa é que passar esse período todo no seminário, estudando, né, essa formação, não for por vocação, mas for simplesmente por querer crescer, né? Parece esquisito e parece que não se consegue. Não é condizente com a proposta. Perfeito. Né? E não consegue se chegar, né, a esse extremo, assim, é muito difícil. Porque essa análise dele, uma hora ele vai cansar, né? Fala assim, poxa, isso aqui não é pra mim. Aí chega. Não dá. Porque não é uma vida fácil. Não é. Não é uma muito vida regrada, fácil. Dedicada, solitária. A gente brinca dizendo que domingo, quando a gente acaba a missa, cansado, que a gente vai pra casa, aí que tem que ser forte. Porque todo mundo vai para sua casa, né? Os casais com seus filhos. Vai ter aquele almoço de domingo. Possivelmente. Vão ter as farras de domingo à tarde, né? Não é? Tomar um bom vinho. Exatamente. E Ou o ir padre, pro Maracanã, no caso também, aqui do Rio de Janeiro. Essa parte também posso, né? Graças a Deus. Pode. Posso. Eu vejo meu Botafogo jogar. Botafoguense. Tem carinho então de tem Botafogo. coração. É verdade. Então, isso tudo é possível. Mas o padre, quando chega em casa, né, que se depara com a realidade, doutora, é muito complicado. Porque é uma solidão, se você não sabe conviver com ela e trazê-la para perto e dizer assim, olha, você é minha amiga, não é minha inimiga, não. É uma né? coisa meio ambígua, né? Porque no mesmo tempo é muita gente e ao mesmo tempo, muito só. É isso. É um contraste. É isso. Né? Você está celebrando ali uma missa de domingo, de manhã, inspirando as pessoas para ter um ótimo final de semana com suas famílias, a família, preparar uma energia boa para a família estar entrando e ao mesmo tempo você vai para casa, tá sozinho. Mas eu acho que tem uma coisa interessante, Tiago. Eu acho que esse sozinho todo mundo devia ter. Um pouquinho. Porque eu acho que Deus está no silêncio que a gente não faz. É nesse silêncio que a gente escuta ele. Sabe? Coisa linda, tenho certeza disso. Eu sou uma pessoa que eu preciso de vez em quando ficar quieta sozinha. Gosto. Não, as pessoas já sabem. Eu falo assim, você tirou o dia para não falar com ninguém? Tô. Aliás, eu soube... no meu Wi-Fi divino, sabe? Liguei aqui, eu vou dar uma comunicada com ele. Me falaram um dia, e eu também vi, né, o Alex preocupado contigo, que você tinha sumido. Olha, mas eu ri tanto acabou. Em casa. Pois é. Eu ri em casa, eu falei assim, gente, o que a doutora Ana Beatriz fez? Fiz nada, eu tava em casa, vendo filminho com as cachorrinhas. Dia 1º de janeiro. Mas numa felicidade que eu falei, tô iniciando o ano.
aqui, sabe, ouvindo Deusinho do meu lado, se manifestando nos bichinhos, vendo um bom filme. Eu estava tão feliz. E Alex Tão nervoso. feliz. Pois é, mas olha só, vários mas tinha amigos têm a chave da minha sentido. casa. É. Não tem nem motivo Hoje, para hoje, isso. hoje as chaves são todas codificadas, nem sei. Cada um tem sua Mas senha. eu- Eu eu- não tenho nenhum segredo, mas tem sabe nada. o que que Minha casa tem aconteceu? porta aberta. Mas Porque na hora que eu quero ficar sozinho, eu quero ficar A gente se sozinho. respeita muito, né? As Igual a pessoas, vida, Antônio. as pessoas, né? Mais uma vez, eu tô explicando aqui. Isso. Nós somos irmãos, nós somos Verdade. amigos, nós somos casados em ofício numa missão. Uhum. Mas nós, cada um tem a sua vida particular. Exatamente. E Nós torcemos não somos muito casados um e pelos torcemos outros, um pelo outro. E vivemos, sim. Somos solitários na estrada, porque a gente fica, né? Chega em cada cidade, a gente fica ali trancadinho no hotel, conversando, se preparando para as palestras. Mas isso é bom a gente estar lembrando aqui que o povo adora saber o que a gente é. Mas a gente tem esse acordo, sim, e esse respeito. Eu acho que por isso que a amizade da gente é tão bonita. O nosso silêncio é muito bem respeitado de ambas as partes. É verdade. Mas nesse dia, foi várias coisas que fizeram, né? Assim, a rede, na época a gente estava sozinho, a gente que administrava as nossas redes. Então, assim, não teve a postagem da manhã, não teve a postagem da tarde. Olha que lindo. Né? Eu tava falando, É gente, difícil. primeiro dia do ano, não vamos ficar postando, Ah, pelo amor de Deus. É. E eu tava vindo de viagem, ela tem esse cuidado, né? Quando vai pegar o carro para vir, avisa, e quando chegar, avisa. E eu mandei a mensagem, não teve, eu cheguei, não teve, e o silêncio continuava. Aí eu falei, meu Deus, aí foi, né? Aí vai para as famílias também a gente não teve notícia. Aí quando deu 11 horas da noite, eu entrei a casa dentro. Pois é, ele, meu secretário, que é secretário há 27 anos, eu achei tão engraçado, eu de pijama ali, eu falei, o que é isso, gente? Mas numa calma. E a pipoca, senta aí, O que tá toma pipoca. acontecendo? Agora, o Márcio, meu secretário, eu tive que fazer um remédio, um calmante sublingual, porque a pressão foi 19. Eu falei, Meu meu filho, o Deus, que é isso? Não, nem pensei, se você morrer, meu filho, calma, você tem que se preparar para as coisas. Mas a gente consegue ver muita coisa aí por trás, Não né? Essa questão do celular. Eu, por exemplo, fiquei 3 dias sem o celular, pronto. Mas pronto, cadê o padre? Não é, menino. Foi ótimo pra minha cabeça, foi ótimo. Eu fiquei numa. Um curti. detoxzinho, né, Vai ao Thiago? cinema ou sozinho. É E tão. isso, não é? isso eu Olha, acho que é coisa muito linda. importante no momento de hoje. Há pouco tempo aconteceu uma situação comigo, graças a Deus não foi nada, mas eu fiquei sem celular. E a Ana estava viajando. Então, quando ela chegou, a gente se encontrou e eu falei para ela assim: por um lado, foi desesperador no primeiro momento, quando parece que você não tem uma vida, você não lembra mais celular de ninguém, você não consegue se conectar se você não tiver aquele aparelho. Então, ali no primeiro momento. Mas depois foram 3 dias assim. É um detox que eu acho Muito que a bom. gente tem que Foi fazer, muito bom. sabia? É Eu acho que de necessário. tempo em tempo a gente tem que fazer isso sim. Também Uma acho. semaninha assim, sem nada, sabe? Eu acho que, e a gente vai poder depois talvez falar isso um pouquinho, eu acho que essa é a grande artimanha do inimigo também, né, que está escondido aí pelos celulares. E talvez as pessoas escutando agora falem assim, não, mas que exagero. Nem tão exagero assim. A gente vai conseguir talvez entender mais isso para frente. Mas a gente vê um processo de contaminação muito grande acerca também das imagens, dos filmes, das músicas e do celular, que tão cedo já está na mão das crianças. Né? E isso é realmente muita gente dependente de celular, dependente de jogos em celulares, né? Se envolvendo em dívidas, em coisas muito ruins, ou pornografia. Tem muita coisa ruim. Você se Né? torna escravo. Exatamente. Ninguém é livre. Você está falando uma coisa, uma vez claro, é uma hipótese. Eu sempre digo, gente, são hipóteses. Eu tenho direito de falar de hipótese, não tem nenhuma validação. Mas uma vez eu estava vendo a questão do sinal da besta, né? Fala que é na mão, né? Na mão esquerda, um sinal, tá. E eu falei assim, um dia eu estava com meu celular na mão esquerda, porque a gente digita com a direita, em geral, né? Eu falei, gente, eu acho que é isso. Do nada, eu olhei aquilo assim, porque falava, me corrija, Thiago, por favor, que todos nós íamos aderir com muita facilidade, que seríamos facilmente seduzidos, né? E você olha, as pessoas pagam Perfeito. e pagam caro para ter esse celular na mão. Não é uma imposição,
é quase um mecanismo de manada que todo mundo quer, não Não pode ficar questiona. sem. Porque, por exemplo, existem coisas muito boas que a gente acessa com o celular, existem podcasts maravilhosos, existem Lives. lives maravilhosas, mas a gente tem que saber selecionar, porque se você Perfeito. for no bolo, você pega um lixo muito grande. Eu acho que essa é a dificuldade hoje. Seleção, É né? a seleção. E depois isso que eu não acho viagem, não. Eu acho que Eu viajei mesmo, assim, eu porque acho que é eu tava assim interessante. com aquilo na minha mão, falei, mão esquerda. Não, tem Você- mais lógicas, Ana, Você tem. vai aderir a isso com muita facilidade, Aham. vai achar que é bom. Eu falei, É porque podem pensar, mas eu acho que tinha uma lógica quando você pensou e conversou até comigo sobre isso. Tem sentido, sim. mas Deixou, na verdade, de ser um meio para se comunicar ouvindo a voz do outro, telefone, vamos dizer assim, né? Deixou. É um computador, né? Onde você acessa tudo a qualquer momento, você sabe tudo. E aí eu acho que, me corrijam, mas eu acho que a dificuldade aí da seleção. eu Porque acho tá que sim. tudo explodindo. Você abre um site que daqui a pouco já te encaminha para outro. Você, na verdade, foi ver uma notícia lá do Botafogo e daqui a pouco você já tá numa outra situação que não tem nada a ver com futebol. Então, assim, fica muito difícil selecionar. E as pessoas não têm mais esse critério. As pessoas hoje sentam à mesa e não conversam mais, Exatamente. né? Para jantar, seja para almoçar, não conversa, né? Eu brinco dizendo assim, é quase que conversando pelo WhatsApp, perguntando como é que você tá, mas você tá na minha frente, né? Já vi isso acontecer com pessoas. Já olha vi. só. Eu, quando vou almoçar com os amigos, eu deixo na bolsa. Boto no modo avião, deixo na bolsa. Mas você está falando uma coisa, a seleção, mas ao mesmo tempo, as redes, ainda mais essas que a gente passa o dedinho assim, Uhum. né? E curtinhas, isso já se provou que libera dopamina. Então você vai querendo mais e mais e mais. E a dopamina Nossa, gera o vício. Gera vício. Então, Os assim, likes. de fato, quando você tem essa coisa que você corre, porque antigamente você via um jornal, você abria, você lia uma coluna, Tinha que você vir pra via uma outra. manchete, você tinha ali todo. Você tinha que ir selecionando. Uhum. Na rede social, não, aquilo vem vindo assim e Uhum. vai entrando, né? Se você não fizer nada, aquilo vai se sucedendo. Fum, Perfeito. Fum, 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 fum. E nessa velocidade, você libera dopamina. É que nem o cigarro. Nossa, Por exemplo, que forte isso. o cigarro, né? Não estou nem falando do vape, não, o cigarro mesmo, tradicional. Ele é a droga que libera mais rápido dopamina. Tragou, libera dopamina. Uhum. Mas numa quantidade muito pequenininha. Aí o que você faz, o fumante? De novo. De novo. Porque aí ele vai querendo um pouquinho mais, um Uhum. pouquinho mais. E é uma das drogas, o cigarro, mais difíceis de você tirar o vício. Uhum. Porque é aquele pouquinho que você vai querendo mais, então você vira quase um ratinho de laboratório querendo uma aguinha com açúcar, né? Perfeito, que coisa. E a rede social tem esse poder, né? E antigamente você tinha que ir lá comprar o jornal. Nossa. Hoje você tá com o celular aqui, você abre e pronto. Exatamente. Mais fácil ainda, né? Exatamente. Eu não sei se eu posso voltar, mas recordar Por favor. de algo. É, porque eu vou voltar de qualquer Vai? maneira. Ai, Vou. então vê Nós se eu. vamos pra se- frente, voltando pra trás, é assim assim, mesmo. Então tá ótimo. Que eu falei pra eles aqui no início, pessoal, que o padre talvez TDAH começa a Aí confundir, com dois vai, volta. apresentadores TDAH, TDAH, então fica você mais sabe difícil. que a gente tá em Por isso casa. que a gente se dá bem, né? Isso, a gente vai e Ai, volta. mas a sensação, inclusive o pessoal que tá em casa assistindo, a sensação aqui é de fato que a gente está em casa, né, com amigos, e é tão bom. Parece que eu conheço vocês há tanto tempo. Que Mas bom. você Agora eu já tô mais sabe, calmo. Padre, que Que bom. o podcast nasceu com esse intuito, Aham. assim, de ser um cantinho da gente, uma casa onde a gente receberia as pessoas que a gente quer interagir para Quer poder conversar. ter com algum conhecimento, quer trocar, quer dividir. Esse foi o Uhum. E é objetivo. um bate-papo mesmo. É, sabe? uma conversa, é tão bom. É como se a gente estivesse num restaurante, ou na sala da sua casa, Ou na sala da ou na nossa. nossa casa também. Exatamente. Eu me sinto bem porque assim, o padre, bom, já tô indo para outro lugar, Por mas favor, vou voltar, vá viu, onde gente? você Pode deixar. quiser. Eu já vai. vi que o padre Reginaldo não é TDAH, mas que ele ficou o tempo todo aqui falando Não. assim, ó, eu acho que eu não sou. Ele foi botando. Não, ele voltava. Ele Peraí, pautava, deixa eu gente. acabar. Pegou a folhinha que eu vi. Maravilhoso. Mas eu vou voltar na situação. Mas uma coisa interessante que me veio assim é exatamente o padre ser tratado assim. Isso falta muito pra gente. Uhum. Os padres estão muito machucados porque
por diversas vezes, quando encontram o sacerdote, é para despejar alguma coisa. Esquece né? de saber que ele é uma pessoa também. Eu sou humano, né? Uma Uhum. vez uma criancinha me parou assim, depois da missa das crianças. Amo aquelas crianças. Nossa Senhora, a gente faz uma farra. Aí ela veio uma correndo. Padre. Eu falei, o que foi? Ele disse, olha só, uma coisa importante. Precisava perguntar pro senhor. Minha mãe falou pra eu não perguntar não, mas eu vou perguntar. Eu falei, tá bom, o que você vai perguntar? E a mãe já vermelha, né? Padre, olha só, o senhor vai ao banheiro? Que bonitinho. Eu falei, vou. Uhum. Você toma banho também? Eu falei, tem que tomar banho, passar perfume, tem que comer, né? Faço esporte, escova os dentes. Ela, então tá bom. Mas veja, a curiosidade daquela criança, porque a distância do sacerdote, né? Tá ali no presbitério, parece, né? Há uma coisa inatingível. Mas isso, né? A criança, às vezes a gente entende, mas a gente vê pessoas adultas achando que não... isso. Pois é, e nós não somos super-heróis. O grande problema, depois da ordenação, que eu aprendi com um sacerdote, que ele dizia, são os padres que acabam de se ordenar e acham que são super-heróis. Fazem tudo, esquecem de si e ficam doentes. Exatamente. Então, esse é um grande perigo nosso. Tem que se cuidar, tem que fazer terapia. Tem uma psicóloga que ela escreveu sobre a dor invisível dos sacerdotes. Doutora Luciana. Tem um livro? Tem. Doutora Luciana Campos. Luciana é o nome dela. Campos. É uma querida. E o uma livro, querida. você sabe? Eu vou ver se ela escreveu esse livro. A Dor Invisível dos Sacerdotes. A Dor Invisível dos Sacerdotes. Eu vou trazer para vocês. Ai, que bom. E assim, é algo incrível, porque ela atende muitos sacerdotes. E a gente percebe, então, que de fato nós sofremos, sentimos dor, que passamos dificuldades, e que é tão bom, como está acontecendo aqui, essa troca, porque assim, eu me sinto humano sentado aqui. Mas essa é a grande todos, diferença. né? Todos. Todos. Você está falando Pessoa, isso, né? Os médicos também têm muita dificuldade. A gente passa mal. Ó, o livro. Aí, Luciana Aí, Campos, dos presbíteros, A ó. Dor Invisível dos Presbíteros. Doutora Luciana, uma querida. Que bacana, que bacana. Ela tem outros livros, mas esse livro me tocou muito. Porque a gente precisa desmascarar definitivamente, doutora Ana. A gente precisa desmascarar completamente essa Pode ideia. Pode chamar de Bia. Pode chamar? Doutora também, Bia. Senão a gente pensa que então, é doutora e esquece que é gente. Por isso que eu tô gostando, você chama Thiago. Porque eu me sinto Bia, de fato assim, em casa com vocês. Às vezes quando eu vou até mesmo na minha casa, se alguém falar assim, padre, peraí, gente. Por favor. Por favor, né? Ou então quando eu vou em casa, começa a se falar de igreja. Eu falo assim, peraí, olha só. Vamos falar de outra coisa, falar de desenho animado, vamos falar de outras coisas. A gente precisa disso. Ir ao cinema, fazer uma corrida, jogar um futebol que eu adoro. Aliás, me chame para jogar futebol, por favor. Então isso é muito bom. Não vai dar. Fica na torcida. Eu fico na torcida. Mas, enfim, voltando um pouquinho naquela situação que eu havia falado, uma confirmação para mim de que de fato o caminho era o sacerdócio foi com um jovem chamado Guido Scheffer, que não era seminarista, mas eu conheci ele antes. Tá. Eu conheci ele antes nas terras de Copacabana, porque ele também morava em Copacabana, praticamente em frente à praia. Então nós nos conhecíamos. Mas vocês, durante o seminário? Isso, antes do seminário. Antes do seminário. Ele ainda também não tinha entrado. Eu tinha lá meus 17 anos. Ele também não tinha entrado. Por quê? A vida do Guido é o seguinte, ele era mais velho. Fazia medicina. O Guido foi formado em medicina, já tinha terminado a medicina. E o bispo, então, pediu que ele ficasse fora e que não ficasse na clausura do seminário, exatamente porque ele achava que ele poderia fazer filosofia numa faculdade, mas exercer a medicina dele com os pobres. Entendi. Se ele estivesse sendo mais útil, perfeito, servindo mais. Isso. Né? E ao mesmo tempo já vivendo como seminarista, porque o Guido já tinha terminado o noivado, então ele já estava vivendo só que do lado de fora. Entendi. Depois que ele entrou na teologia, porque precisa de um período pelo menos breve de 2 anos, segundo o Código de Direito Canônico, se eu não me engano, pelo menos dentro do seminário. Então o bispo, em um determinado momento, falou assim, olha, agora que você está terminando a teologia, vem para o seminário para que você futuramente possa ser ordenado padre. Mas enfim, antes disso, antes até mesmo de conhecer ele, eu já tinha escutado esse tal de Guido. Falei, cara, esse cara... Que era surfista, o cara médico, bom pregador. Vou lá ver o que esse cara tem, que tá todo mundo falando. Quem é esse cara aí?
Aí, em um determinado momento, chego na igreja e aí eu perguntei, o Guido tá aí? Eu falei, aquele ali. Aí ele tava lá rezando e tal, sempre foi um cara muito de oração. Eu cheguei perto dele, aí eu falei assim, você que é o Guido? Aí ele levantou a cabeça assim, olhou pra mim. Aquele dia eu não sei se eu tive alegria ou raiva dele, né? Mas ele falou assim pra mim, olha, quem põe a mão no arado e olha para trás não é digno do reino de Deus. Isso está em São Lucas, capítulo 9, se eu não me engano, pelo versículo Quem 60. põe a mão no arado E olha para trás, não é digno do reino de Deus. do reino de Deus. E aí eu fiquei olhando pra ele, já comecei a ficar meio... Aí ele falou assim, Deus não te chamou pra ser advogado, Deus te chamou pra ser padre. Falou assim pra Falou de Falou. cara. Aí eu falei, não, eu não queria conhecer esse cara. Pra quê? Pra que eu vim aqui? Pra que eu vim atrás desse Guido? Porque Talvez entrou pra naquele me conflito. confirmar. Exato, aquele conflito que eu tava de querer e não Me querer. deixa em Mas às conflito. vezes Deus fala assim. Pois Através é. dos outros. Através dos outros. Às vezes a gente E eu fica senti achando como um que problema, que eu falei assim, agora, meu Deus. Agora. Porque eu falei assim, eu mas procurei. eu falei só com o Senhor, falei com Deus assim, eu falei só contigo, meu Deus. Foi contigo que eu falei, não falei com mais ninguém. Como é que esse cara sabe? E aí eu sei o seguinte, que a gente começou então num convívio, porque eu falei, não, eu preciso andar perto dele. Aí deixei de ter raiva Sim, e comecei a botou encarar. a raiva né? de lado. De lado. E ele ainda também não era. Então, ele estava fazendo a faculdade dele de filosofia. Ele já estava perto de terminar. E porque ele era mais velho, né? Sim, já tinha se formado em medicina, Já né? tinha se formado em medicina, entendeu? Noivo, aquela coisa toda. Então aí depois eu comecei a andar muito com o Guido, depois desse evento, e ficamos grandes amigos. Depois de muito tempo que ele entrou no seminário, e eu também entrei no seminário. Só que eu entrei para fazer filosofia, ele já tinha já tinha terminado a feito. filosofia. Então ele estava à frente. Só que o Guido sempre teve essas coisas assim, né? Esse contato direto com Deus. É impressionante, um homem de oração. E aí, bom, E tinha um isso me Wi-Fi que marcou. ligava ele direto, É né? impressionante. Uhum. E tinha um pouco desse ministério, vamos dizer assim, de libertação. Não de exorcismo, porque ele não poderia ser. Como não era padre, não tinha, o bispo não tinha dado nada a ele. E também não foi padre, né? Tem muita gente que fala, o padre Guido e tal, mas não foi padre. Não chegou. Não chegou a ser padre. Ele morreu surfando. Nesse dia ele me chamou pra ir pra praia com ele pra surfar. Eu disse, olha, foi o seguinte, Guido, eu não vou pra praia, porque eu vou pra outra praia. Eu vou lá em Copacabana que eu vou jogar meu futebol. A gente tinha uma folga do seminário que a gente teve. 1º de maio. Dia do trabalhador. Isso. E ele foi surfar no No posto recreio. 11, o recreio. E aí foi quando aconteceu, né, esse acidente. Que a prancha bateu Na nele. cabeça. Então, né? não se sabe ao certo, né? Porque é muito difícil a prancha voltar e acertar. Pode ser que tenha sido na queda dele ter batido o pescoço na areia, como é comum, né? Sim, Eu pelo menos já não tomei toma. uns Uns caixotes desse aí caixotes. que revirou tudo. Então, assim, pode ser que tenha sido isso. Aqui atrás, na nuca, tenha pego algo que fez ele apagar. Sim, porque E aqui aí é morreu o ali. A centro favor. da respiração e do batimento cardíaco. Então, olha aí. Aqui é o centro mesmo, né? Então, golpe ali de luta, isso pode matar uma fatal. pessoa imediatamente. E foi o que aconteceu com ele. Nisso, o irmão e o amigo, que estavam também, né, surfando, olhou e viu o Guido de cabeça, Boiando. né, Pra boiando baixo. pra baixo. E aí vieram correndo, arrastaram ele e tal, mas não deu muito mais Já o que tinha fazer. parado a cardiorrespiratória. E- Olha que interessante, Thiago. Eu fiz um Sem Censura com a Cissa Guimarães no dia 23 de maio, dia do feriado de São Jorge, São Jorge. aqui no Rio. E aí eu fiz esse programa, que era o único dia que eu tinha livre, e aí fui lá. E aí estava do meu lado e sentou o Jaime Monjardim, que é diretor de novela, maravilhoso, um cara fantástico. E aí ele falando das novelas, né, que ele dirigiu, as novelas de Manuel Carlos, O Clone, da Glória Pérez, contando ali a trajetória, o filme, né, que ele fez Olga, fez vários filmes. Aí a Cissa perguntou, Jaime, e agora? O que você está fazendo? Aí ele falou assim, eu estou produzindo um documentário, estou fazendo um documentário sobre o primeiro santo carioca. Eu falei, é mesmo? Eu falei, que interessante. Ele falou, Padre Guido. Eu falei, não conheço. Aí ele falou, não, dá um Google aí. Aí eu falei, gente, era surfista. Eu falei, surfista? Eu fui... E aí, quando eu vi
que você vinha e você tinha essa ligação. Eu falei, gente, Padre Guido já está se comunicando É impressionante, comigo. né, Eu doutora? quero alguma coisinha, uma medalhinha. Olha que coisa Olha interessante. que loucura, eu nunca tinha ouvido falar. E isso foi dia 23 de maio desse ano. Eu fiquei impressionado, eu não sabia disso, No né, mês que gente? ele morreu. No É, mês que no ele mês que ele morreu, morreu. 1º de maio. Foi lá dia 23 de maio. o Eu programa. tava falando aqui, né, atrás, tava dizendo assim, quando a gente fala de santo, tive algo tão distante. Você imagina Santa Rita e São Judas Tadeu, né, São Santo Padre Agostinho. Pio, Santo Agostinho, São Bento. São Sim. Bento. A gente fala, bom, é algo muito Impossível, distante, né? né? Impossível. Mas quando a gente fala assim, eu convivi Gente, deve ser muito legal pra você isso. muito Né? forte. E eu ainda É. brinquei com os meninos hoje. Falei, gente, eu vou ser devota de Padre Guido. Foi. Porque ele é carioca, vai me entender. Eu posso falar chiado, a comunicação é mais direta. Vai ser o nosso Se eu primeiro, quiser né? falar com ele, eu vou na beira da praia, Isso. falo ali Isso. diretamente. Aí Isso. eles ficaram rindo de mim. Ó, tem um Entendeu? memorial, não sei se você conhece. Aonde? Não. Aqui na. No centro da cidade, ali na Santa Casa de Misericórdia, Na Santa Sim, Casa. na a Santa gente Casa. estudou. onde ele inclusive ficou servindo ali um bom tempo. Tem cada história interessantíssima. E É tem porque uma. lá é uma filantropia, né? Exatamente, Então- exatamente. Então muitos vão pra lá pra ajudar e Ele trabalhar ficou ali durante alguns anos e como amava aquele local, porque ele cuidava das pessoas de fato necessitadas. Uhum. E ali tem um memorial onde tem. Eu Eu vou não contar sabia. umas curiosidades que Por ninguém favor. sabe, primeira mão, hein? Por Ó, favor. que Ó, bom. Só pra vocês Vou terem. virar devota, fica tranquilo. Ô, Bru, bota a foto Do padre. do Padre Guido. Senão a gente tá falando, o É povo quer verdade, saber gente. quem O é. padre, o Se padre tiver aquela Guido dele surfando, tá em aí, ó, processo ó. de canonização, não Olha aí. tá, ô Thiago? Ele tá em Isso, processo tá em de processo, canonização. isso. A é igreja é isso? muito rígida e tem que ser com relação a Sim, isso, claro. analisando todas as virtudes, toda a vida dele, ouvindo, né, toda a família, todos os amigos. Agora está naquele processo também de graças, né? Uhum. Ou seja, Saber começa a o se que que verificar qual é a graça Sim. que, né, que a pessoa recebeu. Foi milagre de fato. Algumas coisas as pessoas falam, mas não tem Comprovação, força na né? comprovação. Mas assim, coisas que aconteceram já com a intercessão dele muito fortes. Que bacana. E o Guido, algumas curiosidades, né? É agora em primeira mão. A gente quer É, saber. primeira mão. Passa o outro ali. Tem uma ele outra já dele, tem agora já o ele rostinho dele. no seminário. Tem, Aí, olha ó. só, Essa daí. ele Cara aí, boa, gente, né? ficou muito feliz, porque é a primeira vez que ele colocou a batina, essa batina, porque Sim. ele não era padre, mas como seminarista você já pode usar. Aham. Então ele é? estava muito feliz com essa roupa, né, com a batina. E o significado da batina também é morrer para o mundo, né? Aham. Ah, Então é o preto, né, Sim, você por isso que morrer é para o preto, mundo. É. luto pro mundo. Bacana. Pro mundo. E ele ficou muito feliz, muito satisfeito nesse dia. O sorrisinho dele Não nega. não nega, né? Não nega. O Guido, quando foi, depois, né, que fizeram a exumação dele, foi algo muito seleto, né, porque tinham os médicos, pessoas da Itália que vieram para tirar, né, pegaram os restos. ossos, tudo, aquela coisa toda. Então, tudo isso eu acompanhei. E aí, teve um episódio muito interessante. Por que que eu falei do memorial? Porque tá lá no memorial, vocês vão comigo. Aham. Quero muito ser com um vocês, prazer. né? Com Vamos? certeza. Então, assim, o que que aconteceu? Assim que retiraram, né, os restos mortais, todo mundo saiu. E deixaram. Algo ficou me agoniando. Falei, gente, não é possível. Deixaram a roupa do Guido ali, a batina, embolada, com a estola. Isso depois do... De Depois que retirar os retiraram restos. os restos mortais. É. Levaram. E o E resto, deixou a roupa o resto ali. de Deixou fato a ficou ali. batina Porque a ali. roupa fica inteira, né? assim. E se torna uma relíquia, É. Uhum. né? Porque tocou, né, no possível santo, né? Beato Guido. Quase um santo sudário. Na verdade, Claro o que que- acontece? As relíquias, ela tem graus. Uhum. Ossos, né? Nessa aqui do caso, o lenho da cruz, né? Que Uhum. depois eu vou Ah, falar. tá, é. E a gente vê graus. Nesse caso, tinha um sangue ali também, né? Do Guido. Então, assim, algo que, vamos dizer assim, de primeiro grau. Uhum. E aquilo me incomodou. Falei, opa, peraí, eu vou pegar isso aqui. Uhum. E tinha, inclusive, a estola que só o padre usa. Mas por que que o Guido, se eu não foi padre, que tinha estola que te bota assim no pescoço? Uhum. Porque Dorani, de forma muito carinhosa, pegou a estola, que só o padre pode usar, e colocou na mão dele, no caixão, e disse, você almejava o sacerdócio. Você Perfeito. almejava ser padre. Como aquilo consolou tantos corações ali naquela Com igreja certeza. cheia, cheia, cheia.
E aí, Mas o Dom Orani é uma pessoa Ele ah, é. muito querido. muito querida. Dom Orani é muito fantástico, né? Um homem de Deus. Aliás, nós temos nossos bispos, graças a Deus, são carinhosos, querida. são Bem queridos demais. representados, né? O Estamos. Rio de Janeiro está bem representado. Graças a Deus. Dom Orani é um pai, de fato. Mas aí, falando então dessa situação, e aí eu peguei a batida, Uhum. né? Depois até ficaram bravos comigo, você não podia ter feito isso, mas eu vou deixar jogar fora, não sei o quê, aquela confusão. Eu sei que eu peguei a batida. TDAH. O Foi. impulso do Foi. TDAH. Peguei, levei, e hoje me agradecem, né? Porque ter tá lá feito numa isso. redoma de vidro, a batina Ah. toda ajeitadinha, depois de Uhum. lavar muito, mas a faixa, a batina, tudo direitinho lá, Que legal. inclusive a estola. E esse é um momento interessante, porque as pessoas entram lá no memorial e rezam ali, pedem as graças. Tem uma sala já de graças alcançadas. Alcançadas, Olha. lá na Santa Alcançadas, Casa. lá na Santa Casa, junto desse memorial, que tem uma capelinha bonita para celebrar a missa, tem os escritos. O Guido, antes de morrer, ele tinha deixado comigo os cadernos dele, com a letrinha dele, os escritos, coisas de filosofia. Ele falou assim: "Ó, você pode precisar Ai, que para legal. você estudar filosofia, que é um pouco chatinho. Então, você vai ter aí, né, Já te dou o resumo das coisas. eu peguei, né? Uhum. Depois eu tive que entregar para a mãe dele, claro. Falei assim, ó, fica É. guardado, mas assim, eu pude estar, né, com um pouco das provas, né? Pude Vi ali. beber ali, né? Ah, nessa, foi tão- nessa energia, né? É tão bonito, né? Aí eu falo, essa proximidade que é fantástica. Porque a gente tem essa ideia de igreja, de santo, muito distante. Uhum. Mas se nós formos olhar um pouco para trás, nós vamos de santos atuais. São João Paulo II, foi nosso Papa. Com certeza. É. São Padre Pio, que não é um santo tão distante É. assim. O A gente Guido que conheceu tá... um pouquinho mais de Padre Pio com o Padre Mazotti. Manzotti, Ah, Ele É. falou, quando vocês Reginaldo, tiverem algo assim, pode pedir. para Padre Pio. forte. Da É. próxima vez, vou deixar com vocês pra vocês rezarem. Uma das relíquias que eu tenho de Padre Pio é o sangue que saía da mão dele. Isso, As é. chagas, ele E tem explicou uma pra luva gente. Uhum. Que que ele legal. usava. Então, muita gente alcançando também graça com essas relíquias. Muito importante, viu, gente? Aí eu Mas queria eu tô depois... muito bem impressionada com o Guido. É. Eu Guido, tô muito. Primeiro que ele Ana vai muito estar ali no perto dia. da gente, assim, É. né? Carioca. Os sinais já foram vindo pra Os gente. sinais, né? dia 23 de maio. Ele morreu, eu nem ia fazer entrevista no feriado, mas Eu conheci fui. um pouco mais do Guido através da live. E o Jaime Monjardim tá encantado com a Eu não história sabia dele. dessa questão do Tá filme, né? encantado. É. Tô sabendo agora. Bom, virou teu amigo agora. Com Bia, não certeza. tem jeito, você não, tem como fugir não. mais. Eu e Guido, Né, ó, Alex? ó, Não tem como. Não tem, não. Guido já Agora- tá Eu tô protegendo ela, sentindo, tenho eu tô certeza. sentindo. Aí você já pede uma graça, né? E depois coloca na conta dele. Fala Com assim, ó, certeza. eu recebi Se essa graça aqui. atingir, eu vou, você testemunha, eu vou falar disso. Mas que bacana, Legal, né? E mais legal você ter convivido com ele, né? Isso foi muito forte. Teve a ver também com a minha vocação. Então isso me impulsionou. Não, ele que É. te deu o martelo da foi. certeza. Te né? deu Com o certeza. Exatamente. 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 Eu Ele tava... fechou a questão. Porque a gente acha o seguinte, será que isso é pra mim? Sim. Eu fiquei questionando. Gente, olha só, é bom todo mundo ouvir isso. Até os jovens que talvez estejam ouvindo agora e pensando em ser padre. Né? Essa ideia fixa de que a gente nasce prontinho não existe. É uma Ninguém caminhada. nasce pronto, né? Não é? Ninguém nasce. E depois no seminário a gente vai aprender mais. Depois de padre a gente vai aprender mais ainda. Cada dia eu aprendo mais. Então é isso. Eu acho que as pessoas precisam entender isso. Às vezes não porque eu acho que aceitam a fica vocação. naquele- Você falou Por uma isso, coisa. né? Por- Você falou uma coisa que é muito importante, né? A Bia, não é sempre, mas ela, em alguns episódios, assim, ela já se emocionou com algumas coisas, né? E aí depois as pessoas, nossa, como ela chora. Porque se coloca assim, porque é psiquiatra, ela não vai ter um problema, ela não vai ficar triste, né? O mesmo comigo. Eu acho que com vocês, padres, também acham que a gente é super-herói, que a gente pode tudo. E então eu acho que essa questão do Guido, assim, ele trouxe para sua vida um ensinamento antes até pela amizade, pelo carinho, desse despertar. E uma das coisas que hoje, né, as pessoas, o padre Mazotti até falou assim, Alex, você não tem vontade de ser padre desde quando a gente se conheceu? Eu acho que eu tenho uma missão que não está ali. E você hoje, falando sobre a história de Guido, me trouxe uma coisa muito boa para o meu coração. Porque por muito tempo houve um questionamento da minha vida. Será que é para isso? Será que não é?
mas eu sou tão realizado no meu trabalho. E cada dia que a gente sai e anda pela rua e as pessoas vindo, vocês têm ajudado a gente aqui. E aí eu falei isso pro Padre Mazotti. Eu falei assim, eu acho que a minha missão não tá viver ali dentro da igreja, tá além. E Guido, eu acho que foi assim. E quando ele foi para ser sacerdote, estudar para ser sacerdote, colocar ele ali, ó, não, continua ali na sua missão, Servindo como a Deus, médico, né? servindo a Através Deus. Só que para você ser, você vai ter que ficar ali os 2 anos. Então, essa palavra que você trouxe, para mim, me traz uma resposta muito grande dessa coisa. Por quê, né? Será que era para eu ter ido? Será que não? Hoje eu tenho certeza que não, porque as respostas me vêm todos os dias, né? E ainda mais com minha parceira, assim, que as pessoas sempre me perguntam, qual é a religião da Bia? A Bia Eu não choro tem. muito. Eu É. sou muito chorona. Eu choro por coisa boa. Eu choro muito por coisa boa. Eu tenho um choro que é maravilhoso, é quentinho. Choro de Quando eu alegria. vejo uma cena que me emociona, eu choro. A pessoa, você está chorando? Eu falei, estou. Né? Porque incomoda as pessoas Ah, ver isso a é gente lindo demais, chorando. Bia. Né? Como Eu é vou a bonito isso. casamento, por exemplo, eu só vou a Chora casamento de muito. pessoas muito íntimas. E aí, meu sobrinho casando, aquilo fazia tchum, tchum, tchum. Aí eu só sei que a mulher, não, toma aqui, eu falei, obrigada. Aí ela falava assim, mas tá chorando porque eu falei, porque eu tô feliz. Ela me feliz chorando, eu falei, sim, A gente choro de chora por felicidade. Pois É é. choro, eu tô transbordando de alegria. Eu tô feliz por ele, tá me passando um filme na minha cabeça. Ele tá casando com uma menina maravilhosa, sabe? Chorei da minha sobrinha também, horrores. E as pessoas falavam assim, ai, peraí, vai tirar a maquiagem. Eu falei, fica tranquila, é a prova d'água. Aí continua. Vocês não acham que as Estavam pessoas mais estão assim? incomodada que eu. Mas as pessoas não estão assim? Eu choro muito As fácil. pessoas acham que elas estão... Elas não se permitem mais Não. esses sentimentos. Exatamente. Isso tá mudando muito. Não, eu não dá. Num tempo de inteligência artificial, eu quero continuar sendo de verdade. É isso. Sabe? Isso. Chorando por coisas boas. Tem Uhum. horas que eu vou chorar por coisas ruins também, mas 80% do meu choro é de coisa boa. E que bom, né? Que eu não preciso... Gosto de rir das coisas. Tenho muito prazer nos meus risos. Então, assim, tá bom. Eu tô reafirmando a minha humanidade, sabe? É isso. Acho que é por isso que as pessoas estão doentes. E tanto talvez os consultórios quanto os confessionários Com certeza. estão cheios. Porque o confessionário nada mais é do que quase um consultório ali também terapêutico, Onde né? as pessoas buscam falar, né? Desabafar. Porque no fundo, as pessoas têm às vezes mais medo do psiquiatra, né, ou do psicólogo, porque cai naquela ideia, né, horrível de que a pessoa vai ser não, para doido. procurar, porque tá Exatamente. doido, coisa do tipo, imagina, né? Ou então tá um doidinho aqui falando que eu amo, né, terapia. Então os doidos moram aqui também. Se entendendo na Não é? paz, né? Ciência e espiritualidade sempre devem caminhar juntos, nunca Juntos. separados. Nós somos um todo, né? E não tem Exatamente. como, gente. Ou a gente reconhece que de fato faz bem sim chorar, faz bem sim rir, temos que bem fazer rezar, isso. Faz bem rezar, orar. é isso. Faz bem, faz bem. É É a tua isso. comunicação com... Mas, Padre com Tiago, vamos voltar na nossa missão aí. Como que foi falar para a família, para a namorada? Como que foi isso? Porque isso é uma coisa que deixa todo mundo, né? Às vezes é o passo para terminar o julgamento das pessoas. Ah, agora ele vai virar padre. Uhum. Como que foi isso aí para a família aí? Eu achava até que ia ser mais Mais difícil. Mas eu acho que Deus preparou tudo, né? De fato, preparou. E aí eu conversei, sentei com a minha família, né? Mãe, vó, vô, tios. E falei, olha, a situação é essa, né? Eu me sinto assim, chamado não quer dizer que eu vou ser padre, eu preciso ir verificar isso, porque na minha cabeça, depois de muito discernir, é o seguinte, eu preciso ver se é isso para eu poder ficar em paz. Uhum. Porque de fato, se não for a minha vocação, pelo menos eu não vou ficar lá pra frente, Me arrependi. casado e pensando assim, poxa, eu tinha que ter visto isso, verificado e não vi. Então, eu queria ficar bem resolvido comigo Tinha que mesmo. testar, né? E fui. Falei com eles, então assim, entenderam, né? Perceberam que de fato poderia ser um caminho, eles mais do que nunca conhecendo a minha pessoa. Então, falei assim, bom, vai e a gente vai estar sempre com as portas aqui para te acolher. Se precisar voltar, volte. Você sabe para onde vai voltar, né? Te damos todo o suporte. Com relação à namorada,
eu fiquei bem preocupado também. Eu falei assim, bom, vai me bater. Primeira coisa, vai Fez eu apanhar. perder tantos anos da minha vida. Olha, eu fiz uma coisa muito errada. Vou confessar. Não assim, façam Pode isso. confessar. não façam isso, viu, gente? Vocês guardam segredo de confissão, né? Exatamente. Porque conforme eu falei com ela, as lágrimas dela desciam, ela estava muito machucada, né? Jogou o anel longe, aquela coisa toda. Que a gente compreende. É, Compreende, normal, claro. Mas ao mesmo tempo eu estava feliz. Porque eu consegui expressar definitivamente o que eu precisava expressar, falar. Você não estava mentindo, né? Exato. Eu não tinha como mais eu ficar enrolando, né? Ou até porque se eu dizia tanto que a amava, que achava ela uma pessoa muito importante para mim, eu não poderia mais Prendê-la. enganar, empreender. Eu precisava ser feliz e também fazê-la feliz, ela ser feliz. E nada do que a gente consegue prender outra pessoa torna escravo, né? Exatamente. Isso não é legal. Então, aliás, quem sou eu para falar isso? Mas num relacionamento aprendam isso, viu, gente? Né? Ninguém é dono de ninguém. A gente tem que saber acrescentar na vida do outro, né? Crescer com o outro, saber o seu espaço, saber que vai ter momento, até falo isso, que você vai rezar com a pessoa e vai ter momento em que você também vai rezar sozinho, vai deixar ela rezar sozinha, porque ela precisa do momento dela. Né? Parece sufocar o tempo todo. Alguns até acham que se entra em crise no relacionamento quando o outro se afasta um pouquinho e precisa ficar, às vezes, quietinho, no canto, no quarto. Mas não é nenhuma crise. É simplesmente um fato de que aquele momento ele precisa, né? Mas com relação, então, a falar, eu falei, deixei claro. Não apanhou, e ela não apanhei o anel, né? A aliança que se usava, jogou longe. Depois eu até tentei achar, mas não achei. Alguém achou. Alguém achou. Era para ser para alguém que achou, certamente. Lá, imagina, em plena Avenida Nossa Senhora de Copacabana. Uma aliança. Uma aliança. Mas foi muito bom, assim, para mim e acho que para ela também, né? Foi assim que aconteceu. E quando que você despertou para essa coisa assim? Eu quero ser um padre, porque nem todo padre é exorcista. Isso é uma coisa que a gente não sabia, ficamos sabendo quando o padre Reginaldo esteve aqui. Porque a Bia sempre teve essa vontade de entender e entender mais sobre isso. E aí ele foi, assim, super humilde e falou, gente, não é... E aí foi quando a gente soube que nem todo padre é exorcista. E como que isso despertou para você? É verdade, Thiago. Como é que você Todo pensou mundo nessa pergunta. possibilidade? E depois, pra gente não perder o Isso, foco, porque eu já me que perdi um dos muito três vai aqui. lembrar, como é que a gente separa essas manifestações demoníacas de doenças mentais? Porque eu me deparei com situações que para isso mim é faziam muito muito bacana. sentido. Eu sabia que era uma doença mental aqui e, tipo assim, tem alguma coisa além que não é doença mental. Passei Perfeito. por isso. Eu Quando já trabalhei notei. em grandes Isso é dificílimo. hospitais, né? E vou contar depois, mas eu queria primeiro, vamos- o que é o Isso. exorcismo? Já Nós anotei temos- aqui. Tá Nós vendo? temos muito assunto, hein? Tá, Ó, já vai vi. ser maravilhoso. Temos. Então, veja só. A primeira coisa que a gente precisa perceber é que ninguém em sã consciência quer ser exorcista. Com certeza. Pelo amor de Deus. Às vezes eu vejo umas pessoas falando assim, um jovenzinho, quando eu for padre, nem padre é ainda, mas quando eu for padre, né, eu quero Quer ser ser exorcista. exorcista. Eu falei assim, meu filho, não queira. Não, é o contrário, né? Não Tipo queira. assim, eu não quero que Porque é isso um dom apareça isso, pra né? mim. É uma missão, É uma missão. um dom e que a gente não sabe explicar. Na verdade, comigo tem algo interessante, isso sempre me chamou a atenção, não só pelas leituras, mas me chamou a atenção porque na minha família, especificamente, tinha um caso. E que isso sempre me inclinava a ver, a observar, sem saber como muito resolver, mas aquilo me chamava atenção. E nunca tive medo. Uhum. Contrário, por exemplo, dos meus outros familiares que às vezes até corriam, né? Mas o que eu quero dizer com isso? É uma missão. Então, assim, isso se concretiza com o aval, né? Com o apoio do seu bispo. Então, quando eu me ordenei diácono, eu fiz o curso, porque era permitido. Já como diácono. Como diácono, mas sem exercer, porque o diácono não é. pode fazer o exorcismo. Mas fui lá por curiosidade, né? Saber um pouco mais, já tinha lido muito, já tinha lido os livros do padre Gabriele, aquela coisa toda. Gabriele... A Morte. A Morte. Era um exorcista muito renomado, Sim, que sim.
ficou conhecido como exorcista do Vaticano, né? Alguns até falavam exorcista do Papa, algumas brincadeiras assim. Mas, enfim, aí fiz esse curso na Itália, né? Isso é uma coisa que o teu bispo autorizou. Que libera e autoriza. Eu pedi a ele Tá. e tinha um curso... Que não quer dizer que vai se tornar. Que vai se tornar. E eu assim, até então, não estava nem preocupado com isso. No meu TDAH, eu vou cortar, mas tá dentro do assunto. O Papa é um exorcista? O Papa e os bispos. Eles o são. Dom Orani, ele não precisa da autorização de ninguém. Ele faz o exorcismo. Entendi. Até porque, quando eu faço o exorcismo, é a mão do Dom Orani ali. Entendi. Ah, entendi. Entendeu? Só para vocês verem a autoridade da igreja. Então, por exemplo, e outra coisa, eu sou exorcista no Rio de Janeiro. Entendi. Se eu for a São Paulo, você não pode praticar. Pode aparecer um caso na minha frente que eu viro as costas e vou embora. Porque o próprio diabo diz, né? Aqui você não pode fazer nada. Entendi. Entende? Então, quando é um caso, claro, sim, né, gente? É de onde você reside. Exatamente. É a autorização, no caso aqui, do nosso bispo, Dom Orani. Então, aí ele liberou você para ir. Isso, aí fui lá, fiz o curso, que hoje também tem aqui no Rio de Janeiro, Dom Orani, de forma bem sábia, de oração, né, como é Dom Orani, ele concedeu também que esse curso se fizesse no Rio de Janeiro. Então hoje a gente não precisa nem ir lá fazer. Entendi. Antigamente só tinha lá. Mas hoje a gente pode fazer. Só tinha no Vaticano. A gente faz num colégio, eu agora me esqueci o nome, mas num colégio lá, ao longo de um período aí, talvez de quase um mês, na época eu fiquei lá um tempo, e tive a oportunidade lá de conhecer o Padre Gabriel. Não porque ele estava no curso, porque ele já estava bem idoso. Ele já não estava mais à frente. Isso foi uma dúvida minha também. Eu fui até a casa dele, entendi, com a cara e com a coragem. Olha, o que eu aprontei, Bia, Alex. Não, eu aprontei. Eu fui, cheguei lá, falei assim, ó, o Padre Gabriel vai estar me esperando aí. Não, mas ele não vai receber ninguém, não, mas vai me receber, como não? Vim de longe, não sei o quê. Eu sei o seguinte, que daqui a pouco eu tava no quarto do homem. É mesmo? Era pra ser. Era pra ser. Então, conversei um pouco com ele. ele. Já bem idosinho. Aquele italiano, né? Como todo italiano, falou assim, o que você tá fazendo aqui? Aí eu disse assim, olha, tem só uma possibilidade. Ou se eu me ouvir, bom, tem uma outra, eu sou me expulsado aqui. Exatamente. Mas faça agora ou se cale para sempre. É isso aí. Eu fiquei, graças a Deus. Ele falou assim, então tá, amanhã você volta que eu vou atender um caso de exorcismo, quero que você esteja presente. E aí fiz, acho que foram 2 casos que ele atendeu. E fiquei lá com ele, então assim, eu posso dizer que eu participei de um exorcismo com o Padre Gabriel. Você teve momentos históricos, né? Com o Guido, com o Gabriele. Forte, né? Forte, bacana isso. E aí, bom, eu fiz acabou lá o curso, voltei e conversei com o Dom Orani. Falei, Dona Orani, olha, eu tô disponível, né, e tudo mais, nós sabemos que tem outros exorcistas também, então assim, se o senhor precisar de mim, eu tô aqui. E aí entendi como uma resposta positiva para fazer, então, esse curso e essa missão, eu estaria, então, disponível para poder. E aí, a partir do momento que o Dom Orani fala, mesmo verbalmente, não precisa ser nada escrito, você está autorizado, naquele momento, está autorizado. É impressionante o poder da igreja. Ou seja, num exorcismo, que é um caso muito raro acontecer, de possessão, por exemplo, o diabo não pode em nenhum momento falar contrário a isso. Nenhum momento. Ele pode dizer, o que você está fazendo aqui, né? Você não tem um mandato. Não pode. Não pode. Tanto é que teve um caso muito forte, né? De uma outra igreja que a pessoa, o diabo disse para esse outro que fazia exorcismo, mas não podia. E não era padre. Eu só saio pela mãe igreja. Falou na cara do... Aí o cara tremendo, falou assim, eu vou levar lá num padre. Levou no padre. E aí o padre, autorizado, fez a oração de exorcismo. E aí foi libertando aquela pessoa que nem sempre é um só exorcismo, né? Aliás, na maioria das vezes é um bocado. Uma possessão é uma falange, né? Uma quadrilha. Pode ser, por exemplo, já tem de casos de pessoas com 7 demônios, como até propriamente diz na Sagrada Escritura. Tem uma legião também que são incontáveis, né? Então, a gente, na verdade, não sabe. A gente precisa ter muito cuidado porque é um caso raríssimo. Eu diria que 98%
beirando 99% dos casos que nos chegam não são problemas espirituais, podem até ser problemas espirituais, mas não casos de possessão. Uhum. Tanto é que a gente às vezes atende com algum, né, psiquiatra, Isso. psicólogo para poder dar esse norte pra gente, né, que o padre não tem. Mas o padre, num discernimento, depois de tudo que eu já vi ao longo desse tempo, eu percebo já um pouco mais facilmente o que seria um caso ou não de exorcismo. E aí a gente tem algumas subdivisões, que eu vi um padre Reginaldo falando um pouquinho sobre isso, mas hoje, segundo o padre Francesco Bamonte, que é o responsável, que mora na Itália, que é responsável pela Associação dos Exorcistas, né? Ele tem um livro muito interessante, depois eu posso passar para vocês também, que fala exatamente isso, das astúcias no mal, fala separadamente os graus extraordinários que ele atua e explicando cada um deles como ele faz, como é que o diabo faz. Então isso é muito interessante também, o povo saber, vocês saberem, porque Uhum. a coisa está apertando um pouquinho mais, cada vez mais, Isso é né? verdade, Tiago. Nós estamos num período, em tempos onde existe essa questão de forças malignas é, mais presentes? Sim, porque as Sim. pessoas estão buscando mais Uhum. o extraordinário, estão buscando mais o acesso ao celular, orações que não deveriam ler. Uhum. Ah, é? Né? Eu posso falar de alguns casos, Ana? Pode, claro Deve. que pode. Teve um caso que me chegou de um jovem e que ele tinha começado a fazer orações dentro de casa, orações de bruxaria, e Uhum. orações, e orações, e orações, e replicava aquilo no intuito de também fazendo uma consagração dele com o mal, para ele conseguir coisas, Vantagens ou. vantagens. Uhum. Mas isso sem ir em nenhuma igreja satânica, um templo Entendi. Deu satânico, um nada disso. Google e achou Começou lá a os fazer. livros de bruxarias e esse. Perfeito, Uhum. orações. Começou a ficar perturbado. Até então, talvez um caso psiquiátrico, Uhum. mas foi um pouco além da psiquiatria. Esse jovem chegou lá com um familiar e disse: Olha, padre, o senhor tem que ajudar, porque assim, eu não sei mais o que fazer. E a gente percebe, os médicos dizem isso, que não tem mais o que fazer, e a gente tem fé, então assim, eu preciso ajudar ele. Bom, aí é o seguinte, eu falei, então aguarda um pouquinho, eu tinha acabado de terminar a missa, deixa, né, eu tomar uma água, e eu já sei que alguns casos demoram muito, então, poxa, Tem que se preparar. peguei minha pastinha, que eu não estava preparado, e aí fui. Quando chego na igreja, né, eu vejo uns paroquianos brancos, né, disse, padre, pelo amor de Deus, padre, Faz alguma coisa. faz alguma coisa, olha o que tá acontecendo. Então, esse jovem passava entre os bancos como uma serpente, sem usar as mãos e os pés. Ele passava pelos bancos. E era uma coisa interessantíssima, por quê? Porque não era só uma força descomunal, mas era algo ali Não, o movimento também extraordinário. não é um movimento compatível com Não a é nossa coluna, não é? exatamente, exatamente. Fora que falava fluentemente, né, o latim, coisa do tipo. Então a gente percebe alguns sinais. E aí a gente vai então para aquele exorcismo diagnóstico, né, para ver se como é que se comporta, se escuta, ao escutar a voz do exorcista, tem que se obedecer necessariamente. Enfim, começamos ali a luta e foi difícil para libertar aquele Rapaz. jovem, né? Porque as consagrações que ele fez pelo celular, pelo site ali. Olha. Então é muito forte isso, né? Esse foi um dos casos, né, que assim, que eu percebi que era de fato de possessão, que é muito raro, muito raro. Por mais que hoje você tenha um acesso muito fácil, sabe, Bia? Mas é necessário entender que é muito raro, porque o demônio também não pode fazer o que ele quer. Tem a permissão de Deus também nessa história. Tem que ter a permissão da pessoa, né? E a permissão da pessoa, ela precisa estar, né? Predisposta Exatamente. por uma, sei lá, por um desejo material, por um desejo de poder, por um desejo dela abrindo mão de sua liberdade, dando a sua vida
para receber aquilo em troca. Exatamente. É o tal do pacto. É o pacto. Exatamente. É o pacto. Que hoje a gente vê muito, repito, por causa disso, que está muito fácil o acesso. As pessoas, elas não estão preocupadas com o que pode vir. Depois. Elas estão preocupadas com o imediato. Né? Eu quero isso, eu preciso disso. Então, se for necessário isso, eu faço. Depois eu vejo. Exatamente. Então, as consequências hoje não são bem avaliadas. E é por isso, então, a contaminação. Mas nesse caso especificamente, Bia e Alex, é de possessão. Como já tive tantos outros, e que foram comprovadamente, não tem como negar. Então, se a gente for pensar numa linha assim, extraordinária do que o demônio atua, nós poderíamos separar em casos de infestação local, poderíamos separar em vexação. O que é a infestação local? O que é a vexação? Isso. Então, a infestação local são os objetos, Entendi. a casa. Entendi. Então, há quem diga até os animais. Então, tanto é que quando se fala dos animais, citam aquela passagem que Jesus deu ordem então para os demônios e para os porcos, e os porcos se lançam. Isso. Ali foi a infestação. Mas a maioria das vezes a gente vê em objetos. Sabe quando você entra numa casa e às vezes você fala assim, gente, eu tô passando muito mal aqui. E você percebe que não é algo da cabeça. E você avalia a história toda daquela casa, a pessoa acabou de se mudar, mas antes se faziam ali muitos malefícios naquela casa. Tem coisas enterradas no chão que se descobre depois. Tem pessoas que, por exemplo, já me descreveram, padre, aquele quartinho ali, quando eu fui visitar, quando eu vim comprar essa casa, a pessoa não deixou eu visitar esse quartinho. Mas depois que eu comprei a casa, que eu fechei porque eu gostei, que eu fui ver o quartinho, tinha várias manchas no chão, coisas enterradas. E assim, as pessoas vivem doentes aqui em casa, as pessoas estão com uma enfermidade que os médicos não descobrem. E aí se faz, por exemplo, o exorcismo, porque pode afetar a pessoa. Então, aquela infestação não afeta a pessoa diretamente. A infestação não é pessoa, são objetos, lugares. Perfeito. Mas pode ser que... chegue a pessoa. Claro. Porque ela fica num ambiente horroroso, né? Com relação à vexação, ela é como se fosse... alguns santos sofreram disso. Vexação. São Padre Pio, por exemplo. Ele apanhava do demônio para que no dia seguinte ele não acordasse, não levantasse para celebrar a missa, para atender confissão, porque muita gente era liberta através da missa dele, da confissão, dos atendimentos espirituais. Então, o demônio o que fazia? Batia nele, na carne. Ele ficava com marcas no corpo. E parece esquisito, talvez as pessoas que estão ouvindo, mas eu vi um caso desse na minha frente. Né? Foi o único caso que eu vi, que foi uma pessoa que, ao longo do exorcismo, para o diabo distrair quem está à frente, aparecia no braço e sumia, como uma tatuagem, sumia, escrito em hebraico. Então, no braço da pessoa, e ela ficava como se estivesse aqui, impressionante, quieta, olhando, o olhar distante, a pupila dilatada, e de vez em quando só, que para zombar, no meu caso, né, como exorcista, dizia, já acabou, padre? Como se estivesse dizendo, não está fazendo efeito nenhum o que você está fazendo. Tá ridículo, né, o que você está fazendo. Assim, já acabou, padre? E aí a gente vai adentrando mais nos exorcismos até a gente perceber que o demônio está perdendo aquela batalha. Então, veja, isso é um aspecto de vexação. Às vezes as pessoas como se recebessem pedradas, coisas que a pessoa é jogada, né? Do nada, jogada. Tá em casa, joga. E isso tudo é um aspecto de vexação. Já é no corpo da pessoa, no corpo. Se manifesta no corpo. O que se difere da possessão, porque é um fator mais externo, mas já ali há um toque do demônio para atormentar aquela pessoa. Tá próximo da possessão, né? Tá próximo. Quando que pode se tornar ou não. Sim. Pode se tornar ou não. Tá. Que é bem possível que não se torne, porque o caso da possessão é raríssimo. Né? Então, é difícil. Em geral, a vexação, a pessoa já procura um auxílio. Isso, já procura, né? Porque imagina só, Bia, Alex, é um tormento. Claro. A pessoa sofrer dores, cortes que aparecem na pele e somem e aparece, feridas, como se fossem arranhões nas costas e aquilo some e aparece o tempo todo. Familiares falam sobre isso porque tem que ter um acompanhamento da família, né? Para saber que aquela pessoa não está se cortando
mas na hora do exorcismo você vê aparecendo isso, não tem Aparecer e como. sumir, aparecer e sumir, Tem não tem como. Aí nós temos uma terceira antes da possessão, que eu já falei, a obsessão. Então seria definido nessas 4. A obsessão, que a gente precisa ainda mais da ajuda de vocês. Uhum. Porque a obsessão ela está muito, muito próxima daquela ideia mental, né? Aquela coisa do suicídio, não necessariamente que seja, viu, gente? Mas Sim. a obsessão são aqueles pensamentos Intrusivos, Que né? vão tomando E que vão conta tomando da conta da Isso. pessoa. Uhum. É isso. Essa é a definição. Certo. E aquilo atormenta muito a Com pessoa. certeza. A pessoa ela já acorda atormentada com esse pensamento, já dorme até ou fazer alguma besteira ou até mesmo pedir ajuda, fazer eu não estou aguentando mais. Uhum. Por exemplo, pensamentos e questões obscenas que aparecem do nada na hora da que oração. vão invadindo. Uhum. Você percebe que aquilo ali não é normal, a pessoa nunca sofreu disso. Tem um caso que o padre Francisco Bamonte, que ele fala no livro dele, de um sacerdote, de um padre que recebeu uma espécie de saquinho com um pozinho que veio através de uma outra pessoa, de um bruxo. E aí, por curiosidade, o padre abriu e inalou aquilo sem querer, né? E aquele padre, a partir daí, começou com esse problema, né, desses pensamentos. A partir daquele dia, no dia seguinte, já não era mais o mesmo padre. Ele não tinha antes, né? Não tinha. Pensamentos horrorosos quando ele ia celebrar, quando ele ia, sabe, fazer alguma oração, o momento dele na capela. E aí, você imagina só a situação, né? Parece uma coisa boba, mas ali houve, naquele objeto especificamente, uma consagração. Por isso que eu brinco com o pessoal nas lives, né, que eu faço. Alex deve ver bem isso. Bia, eu falo assim, gente, prepara aí a água benta, vamos abençoar os objetos religiosos, a gente precisa abençoar. Se do outro lado existe o malefício, aquilo que é mal naquele objeto, né, também existe o bem, né, a bênção sobre aquele objeto. Por isso eu também falo com as pessoas, cuidado quando forem receber presentes, coisas, cuidado. Se você desconfia, né, já teve coisas assim que eu vi de presente porque assim, eu sou muito racional, sabe? Temos que ser, né? Sou muito. Eu entro na minha sala para atender algum caso sempre duvidando que seja o mal. Sempre. E assim, não adianta ninguém me convencer. Pode chegar e falar para mim assim, rapaz, tem uma pessoa assim, assim, assado na sala. Eu sempre vou duvidar, porque sempre é muito um raro. diagnóstico de exclusão. Perfeito. Tem que né? A ter. gente Isso. sempre tem que ter essa visão. Nunca é a primeira hipótese, não Porque pode ser. é muito raro. Exatamente. Quando eu falo aqui sobre essas questões para as pessoas, Sim. nossa, isso acontece sempre. Não, é porque eu já estive diante dessa situação. Mas assim, é raríssimo. Vocês nunca vão ver um caso, talvez, de possessão, a não ser, no caso, no consultório, que possa surgir alguma situação não, parecida. Nunca em consultório. Já vi em hospital grande, eu trabalhava, um único caso, mas bem marcado, assim. E é forte, né, Bia? Muito forte. Você percebe, assim, muito, que muito. é diferente. Muito. Era um paciente, ele pediu para se amarrar na cama, e eram camas de ferro, daquelas de mola, e eu atendia ele, e nesse dia eu fui atendê-lo, aí eu falei, fulano tá lá no quarto? Ele falou assim, doutora, não, vai lá, ele pediu para amarrar eu falei, amarrar? Vocês amarraram ele? Não, ele pediu. Eu falei, mas por quê? Porque ele disse que tem uma coisa que quer mate a senhora, então ele falou, diga a ela para não chegar aqui perto hoje. Eu fui, a cama voava, vum, vum, e ele falava, sai daqui, doutora, sai daqui, estou lhe falando. Eu tive que sair, porque ele estava numa agitação. Possivelmente porque o demônio percebia que você seria aquele canal, né, de Deus e da ajuda até mesmo emocional. Tadinho, porque pode ser os dois, né? Porque eu falei assim, mas você precisa ficar amarrado? Ele fazia assim, preciso, sai daqui. Ele falava assim pra mim. Talvez para as pessoas parece só um pouco esquisito, mas quando está diante de nós e a gente vê de fato essas questões, não tem como negar. Porque o corpo dele não tinha força para levantar aqui. Não tem como. Levantar aquela cama. Olha, eu no entrei chão. uma vez na minha sala para atender um caso onde a pessoa estava fora do chão, levitando. Foi o único caso que eu atendi que me surpreendeu. Esse sim me surpreendeu, que eu falei, mas eu nunca tinha visto isso. Então eu falei, peraí, o que tá acontecendo, meu Deus? Então era um caso de possessão. A pessoa falava fluentemente o latim, conseguia falar o hebraico,
não era só uma força descomunal, entendeu? Que as pessoas podem falar assim, a pessoa tá, né, sim, arrasta a mesa. Não, é mais do que isso, Não, gente. ele não flutuava, não. Ele pulava e descia, pulava e descia. É. De flutuar aí já é uma coisa, acho que muito pior, né? Muito pior. E nesse dia eu tava com outras pessoas, né, me ajudando. E assim, foi muito forte esse dia, né? Foi um exorcismo que eu levei um bom tempo, né, para fazer. Depois essa pessoa voltou outras vezes. E esses casos, né, de possessão me marcaram bastante, né? Até um que me fez entrar um pouco na depressão. Acredito, É importante porque falar. tira a energia da gente. Tira. E bom falar aqui, porque as pessoas acham que os padres também não sofrem. Tanto que o livro que foi mostrado agora há pouco, Dor Invisível dos Tá, Presbíteros, Luciano? nós passamos, né, por isso. Teve no exorcismo que, pega assim, de surpresa, uma pessoa com um punhal de 30 centímetros para tirar minha vida. Ali eu entendi que, de fato, eu estava num momento complicado. Foi muito difícil para mim. E aí eu vou contar para vocês uma coisa também em primeira mão, que só o padre Marcelo Rossi, portanto, sabe, que é meu amigo pessoal. E eu disse para ele, se cuida. Foi o que eu falei para ele. Aconteceu da seguinte... Eu posso falar? Pode. Porque eu tô falando demais aqui, né? Vocês estão Não, ouvindo? fique à vontade. A situação é o seguinte, eu estive fazendo um exorcismo, e aí passei por essa situação do punhal, que foi envolvido num sangue de animais e tudo mais, todo um ritual que fizeram para tirar a minha vida. Anterior. Conseguimos naquela hora, a pessoa resolveu entrar na minha sala para poder me entregar um negócio e ouvi um barulho na mão daquela pessoa que ia ser atendida. Eu tava de costas, olha. E aí foi o que salvou. Por que você tá... Padre, desculpa, eu não sou de intrometer não, mas o que você tá na mão aí? Não, nada. E ele ficou cismado. E foi quando a gente descobriu, então, que tinha um punhal. E daqui a pouco não era mais a pessoa, né? Era um caso de exorcismo. E aí eu resolvi depois, para poder espairecer um pouco, eu fui me encontrar com o padre Marcelo em São Paulo, mas eu fiquei também na casa da minha família, né, de uma prima, e resolvi então celebrar a missa lá em São Paulo, depois desse episódio, para sair um pouco daqui. Eu estava agoniado, não conseguia mais atender, porque era muito sofrimento, eu com medo de fazer isso o tempo todo. As missas muito cheias, eu fico sempre, até hoje eu tenho, né, sempre com medo de alguma coisa, alguma pessoa fazer alguma coisa, alguma situação. Aí fui para São Paulo. Chegando em São Paulo, eu celebrei a missa num horário de meio-dia, tinha ninguém quase na igreja. Bia, quando eu fui, entrei na sacristia, depois da bênção final, entrei na sacristia para tirar os paramentos. Eu tô de costa, aí vem uma pessoa, me dá um soco na costela. E aí quando eu olho para trás, já não vejo mais a pessoa. Eu disse, o que você tá fazendo aqui? E aí me xingou de tudo que é nome. Eu não podia fazer muita coisa porque você estava fora do do Rio de Janeiro. Exato. E aí também aquele negócio, não tô dizendo que era um caso de exorcismo até então. Sim. Mas muito curioso, porque a pessoa que me deu esse soco era completamente diferente daquela do punhal, mas era o mesmo demônio. Entendi. Com raiva. O que você tá fazendo aqui? Eu tentei te matar lá, não consegui. E eu quieto, rezando a oração de São Bento, mentalmente. E aí essa pessoa disse assim, avisa lá pro teu amiguinho que eu vou tentar acabar com ele. Foi isso. E qual foi o episódio do acontecido depois? Daquele do empurrão. Do Veja, do não tô dizendo que mesmo, aquela né? mulher... Não, que seja ela. Não é ela. Mas alguma coisa dá pra você ligar, tanto é que o padre Marcelo chorava, né? E eu contei essa história pra ele. E tem um livro que no finalzinho até escrevo assim, bem breve, mas assim, ninguém sabe dessa história. Foi muito forte. Eu voltei pra casa ainda com muita dor, porque foi um soco muito forte. E foi isso que aconteceu. Eu fiquei impressionado, né? Impressionado como as questões espirituais hoje para as pessoas, talvez virou assim, essa aí é história de filme, de coisa, mas quando a gente vive isso, quando toca a nossa carne, né? E tudo isso para falar, Alex e Bia, uma coisa importante. Aqui não é o momento para desmascarar ele, né? Ele não é Deus. Não existe uma gnose aqui
dualista ou o famoso maniqueísmo, onde se fala de um Deus bom e um Deus mau. Não, Deus existe é bom. só Deus. Ele simplesmente é criatura. Foi criado por Deus, anjo bom até então, que se rebelou, querendo ser Deus. Mas é importante deixar isso aqui, porque senão as pessoas pensam que tá Deus e o diabo num ringue lutando para ver quem vence. Não é isso. Pelo contrário, nosso Senhor já é vitorioso. Então não há um Deus mau, o diabo, Satanás, né? Como o padre Reginaldo bem falou, Satanás é um Deus mau. Não, ele é mau, ele é o diabo, mas não é Deus, né? Nem entre aspas nós podemos colocar isso. Não é uma gnose dualista aqui. Agora, tanto é que Satanás, se a gente for entender bem nessas duas definições aqui, então Satanás no hebraico, aquele que é o perseguidor, o caluniador, é o Satã, né? O caluniador, o mentiroso. Se a gente for entender o Satanás no contexto grego, aí entraria mais na questão do diabolo, né? Aquele que divide, Faz a separa. divisão, separa. Então essa é um pouco a ideia. Bom, eu viajei tanto aqui, Não, mas Não, deu foi- para entender deu pra entender perfeitamente. essas quatro Perfeitamente. situações ficou clara, né? Exatamente, Ficou. muito. As ações extraordinárias do demônio, todo Nos mundo precisa. objetos, né? Isso. No corpo, No corpo. externo, A a vexação no obsessão, corpo externo, a obsessão, nos cabeça, pensamentos, pensamento. E né? a possessão. E a possessão. Sendo Que que a a possessão pessoa- é raríssima. É raríssimo, vira como se fosse um fantoche. Né? Exatamente. Aí já é um nível muito mais É, elevado. mais elevado. Que a gente fala como se fosse um Interessante último grau, né? Último grau. É. Vamos para o nosso repórter, Pepinho? Doença e exorcismo também a gente falou, que foi o que você pediu. Sim, Foi isso agora, falamos. bateu bem. Explica aí pro Bem, Thiago. Tiago, nós temos uma comunidade que se chama Comunidade Ser Humano Sustentável. Ela é formada por pessoas que gostam de conhecimento e bons conhecimentos. E eles, a gente sempre 15 dias antes do nosso convidado vir, a gente apresenta o convidado a eles, entrega as redes, pede para ele não seguir, porque... E aí a gente pede após, quando o episódio vem ao ar, aí eles passam a seguir o senhor. Uhum. Mas a gente pede que eles façam perguntas. Então, são perguntas feitas do repórter Pipim, que são os nossos, da nossa comunidade, essas pessoas que foram lá, viram as suas redes E e tem fazem dúvidas, perguntas né? sobre dúvidas sobre o seu tema que você leva na live. Especificamente ele já respondeu. Mas Essa vamos lá. é. Padre, pode explicar o que é exorcismo e como ele é realizado? Você já falou pra gente. Aham. Tem alguma história que possa compartilhar? Compartilhou Também até compartilhou três. três. foi- Três tem- ou quatro. Talvez só a única coisa interessante a acrescentar, eu agradeço a pergunta. Adorei o quadro. Não é? Maravilhoso, É muito legal, maravilhoso. Muito, legal. muito legal. O exorcismo precisa só diferenciar do que a oração de libertação. Que a oração de Tá, libertação tá, todos por nós favor. podemos fazer. Tá. Que é, a gente fala que seria aquele triângulo, né? Nós pedimos a Deus que liberte aquela pessoa. Então, eu peço a Deus Uhum. que liberte aquele meu familiar que precisa de fato se libertar de algum vício, de alguma coisa. O exorcismo Essa é a oração da libertação. é a oração da libertação, que todos nós podemos fazer. O exorcismo não. O exorcismo é no caso, o imperativo, né, que se fala oração imperativa, é aquela ordem direta ao Entendi. diabo. Uhum. Deixe-o em paz. Uhum. Né? Então, essa ordem direta, somente o sacerdote que é Exorcista. permitido, Que é exorcista, permitido. para dizer, olha, porque na oração imperativa, no ritual, vai dizendo, tintim por tintim, é a oração que você tem que fazer. Então, é um ataque direto ao Satanás. Ou seja, é o exorcista e o demônio na Diretamente frente com ele. dele. Isso. A oração de libertação, vocês perceberam que é um pouco diferente. Eu diria Sim. que só essa explicação para A as diferença. pessoas. A diferença. Perfeito. Exato. Próxima, Bru. Padre, como o senhor vê o poder da oração na proteção contra influências negativas e no fortalecimento da fé? Ah, muito importante, sem dúvida alguma. As pessoas que estão nessas lutas diárias, né? Que nós. Porque o pior não é a possessão, é esses graus que eu falei, não, tá? O pior é a tentação. Mas, padre, como assim? Sim, porque todos nós, todos os dias, passamos por elas. Muitas. É a tentação. Olha, faz isso aqui, vai por aqui, você cai. Peca aqui. Então, por que essas orações são importantes? Exatamente Sempre porque aquela nos fortalece. cilada, né? Que eu digo que É. quando eu atendia tinha muito isso. Não, mas aí, doutora, eu me permiti.
Isso. Não, me presenteei. Eu falei, gente, mas todo mundo se É permite. isso. Pois é. Não, porque eu tava muito cansada, eu me permiti. Eu É. tava muito estressada, eu me permiti. Isso mesmo. Falei, doutora. gente, se eu estiver estressada, eu me permito. Poxa, Não ajudar tudo. ninguém. Imagina. Não quero mais saber, vai ser difícil. A gente não nem precisa gente tem que trabalhar, ter fica lá cuidado. Exato, faz me tudo que a gente permito, gosta, né? Então, tem que ter cuidado. dentro dessas coisas, a oração de proteção, eu diria aqui, e a gente pode falar depois ou em algum momento, que sobre a questão dos sacramentais, né, que é muito importante, usar também a água benta, usar o sal exorcizado, jogar água benta na casa de vocês, Uhum. pensando exatamente naquela questão da infestação, né? É sempre bom, semanalmente, Mas a há gente... uma diferença da água benta que a gente pega na igreja da água feita por um Não, a padre mesma. exorcista? Não, a mesma. Todo sacerdote, ele pode, na questão dos objetos, todo padre pode abençoar e exorcizar. Nos Quando- objetos. Os objetos. Nos Quando nós- objetos. exatamente. Quando nós falamos de exorcismo mesmo, padre exorcista, a pedido do bispo, é para pessoas. Entendi. Qualquer tá. padre pode abençoar a casa, né, os objetos, exorcizar, é importante. Agora, é interessante usar, né, nos momentos de oração, fica aqui uma dica, né, usar a água, o sal, rezar mas veja, não como uma superstição, viu, gente? Não, sim, como um Porque ritual é de pra- limpeza, de... o terço é contemplar os mistérios da nossa salvação. É rezar a Ave Maria é muito importante porque nós repetimos as palavras do anjo. Ave Maria cheia de graça. E é um contexto bíblico também, mas não é só isso. O padre Gabriel Amorte dizia que o diabo odeia o terço porque cada Ave Maria rezada era como se fosse uma martelada na cabeça do diabo. E por que isso? Porque o diabo falou isso no exorcismo para ele. Entendi. Cada Ave Maria é uma martelada na minha cabeça. Eu odeio essa mulher. Ele odeia Nossa Senhora. Então, aquilo que ele odeia, nós usamos. Então, terço, rezar o terço, a água, o sal, não como meio de superstição e de amuleto, porque não é esse o objetivo, mas mesmo de fé. Quanto mais próximo eu estou da oração, por mais simples que ela seja, mais distante eu estou do diabo, né? Tem um troço interessante, uns estudos que falam quando a gente está em oração, seja elas ritualizadas ou já Canto. conhecidas, ou na tua fala com Deus, aciona uma área específica no cérebro, é o cingulado anterior e médio, que é frontal, na área frontal. Essa área é uma área como se fosse algo que desperta uma sabedoria dentro de você. Eu brinco que é como se você aciona Deus que habita em você, né? Dá essa paz. E o lobo frontal é responsável pelas decisões. Então, é como se a gente se preparasse para tomar melhores decisões. Perfeito. Então, dentro da ciência, a gente tem esse dado. Essa interpretação sou eu que estou dando. O que existe é ativar essas áreas, mas essas áreas são áreas onde você aciona uma sabedoria e toma atitudes mais acertadas. Que coisa interessantíssima. Entendeu? Interessante isso que você está Lindo, falando. lindo, né? né? Então, pelo sim, pelo não, Pois eu faço as minhas orações. Na dúvida, né? Na dúvida, eu não levanto antes de fazer Essa a minha é a oração. oração e eu acho que contribui para tomar decisões mais assertivas. Isso, Eu acho mas é que sim. isso. Quando eu esqueço, eu falo, meu Deus, o dia tá caminhando tudo meio esquisito. Eu falei, ai, perdão, paro tudo. Eu falei, eu vou voltar para trás, vou rebobinar a fita e daí eu falo, meu Deus, perdão, tá? Tipo assim, eu Mas é saí, tava virada, não vai acontecer. Falei, não, mas vai acontecer alguns dias que eu sou imperativa, mas eu me perdoe. E sempre acho que ele ri. Mas não há dúvida. Ele deve dar boas Ele fala gargalhadas assim, lá em cima. Fala Eu assim, entendi, meu Deus. Bi, eu entendi. Olha- Vai, volta o filme. Próximo. Padre, como a igreja diferencia a ação demoníaca dos problemas psiquiátricos, como, por exemplo, ouvir voz e ter alucinações? Até você gente já falou falou, um pouco sobre né? Obsessão, por exemplo, né? Obsessão, obsessão. exatamente. Mas Precisa é da ajuda, né? diferente Precisa da ajuda do do psiquiatra. psiquiatra e trabalham em parceria, em né? conjunto. Muito é. bom isso. Porque é diferente. Aliás, vocês poderiam, né? De vez em quando, né? Ele Tá vai com ter o padre- medo, eu posso participar. Vai ser Posso? muito bom, Posso? Bia. Eu Pode, enfrento. Posso. porque seria muito interessante, porque não só... o exorcismo é muito bonito. É muito É. bonito. Porque você vê ali o poder de Deus, você vê aquela pessoa voltando à vida.
É a coisa mais linda. Não Vai tenho dúvida. reconstruir. Só você libertar um paciente psiquiátrico de alucinações auditivas, que a grande maioria, as visuais não são tão comuns como as pessoas pensam, mesmo nos casos Mas de esquizofrenia. auditivas, sim. É tão bom, porque aquilo nunca são vozes que falam coisas boas. São sempre vozes que estão ali, falando mal, deixando aquela pessoa para baixo, fazendo destaque, fazendo a pessoa se sentir péssima, né? Muito ruim mesmo. Então, é tão libertador quando você faz a medicação certa e 10 dias depois a pessoa volta falando, não estou ouvindo mais nada. Que você vê Olha a só, face paz. muda, a face muda, porque a face também se altera na doença psiquiátrica, porque a pessoa está o tempo todo em alerta. O que é isso? Falando isso luta, de né, mim, Bia? xingando, Meu dizendo Deus. que eu faço isso, que eu faço aquilo, e eu não faço, é mentira. Por exemplo, tem uma pessoa, um rapaz, que me segue há mais de 12 anos, me manda e-mails, nunca o vi, não sei quem é, já tentei me comunicar com a família, não consegui, porque o e-mail é dele, então eu tento assim, quem é seu pai, quem é sua mãe? E ele é terrível, e quando ele entra em crise, eu sei que ele entra, porque ele fica um tempão sem me mandar e-mail. Quando ele manda coisas assim, para com isso, você está infernizando minha vida, por que você faz isso? Por quê? Eu tenho vários e-mails guardados dele. Por que você faz isso? Onde você quer chegar? Eu vou me matar. Você quer? Eu vou me matar. Aí, de repente, aquilo para, sabe? Ameniza, e daqui a pouco ele volta. Qual é o seu prazer em fazer eu me sentir tão mal e E eu não tenho ideia de quem seja. Meu Eu Deus. tenho alguns e-mails arquivados. Que assim. forte isso, Bia. Porque essa pergunta é muito interessante, porque assim, a gente é uma linha tênue, Eu né? nunca consegui chegar perto, então não tenho ideia. Mas ele atribui como se eu tivesse poderes para salvá-lo e não faço. E passando porque culpa pra você. eu tenho algum tipo de prazer em ver o caos que está a vida dele. Imagina, eu adoraria poder ajudar. É o seu trabalho, né? Exatamente. 99%, eu diria, respondendo aqui, são casos de fato psiquiátricos. Exatamente. É muito difícil, né? A gente, eu ainda, né, Bia, não mais, mas na prática clínica, essa coisa do pensamento intrusivo é muito ruim. É desesperador para o paciente. E hoje, com a ciência, né, e que além da psicologia, eu fui fazer neurociência, hoje trabalho com neuromodulação, que é uma forma que minimiza, junto aos medicamentos, o tratamento, principalmente é uma força a mais, né? O paciente de toque, ele tem muitos toque pensamentos grave, intrusivos. É muito ruim. E é tão bacana, porque para você fazer esse tratamento, eu tenho que, semana de gravação. Não dá para ser na semana de gravação. Eu tenho que ter uma semana específica. E essa semana que eu estou específica para trabalhar para isso, a gente se fala todos os dias, né? Porque eu divido sempre tudo com ela. Mas assim, eu não faço nada a mais. Eu evito até malhar essas coisas para não ter, porque às vezes as pessoas vêm de longe. Eu tô semana passada eu estava com um paciente, tem que fazer tratamentos intensivos mesmo, porque o sofrimento é violento. É muito grande. E é muito bacana isso que a Bia falou do libertador, porque a gente começa numa segunda, quando chega na sexta, você já vê o semblante daquele paciente, porque é uma leveza tirar um pouco desse pensamento dele. Imagina não ser dono dos seus pensamentos. Você não controlar o que vem à sua mente. Você está escravo. Escravo dos seus pensamentos. É uma prisão. Que coisa, é uma prisão. Deus. O toque grave. Eu vou precisar de vocês. É uma prisão. Porque tá assim no confessionário, nas direções, né? E se for, o toque tem aumentado muito. As pessoas que têm toque grave não falam porque elas acham que elas... Porque é feio, é vergonhoso. Não, acha que não existe outras pessoas que passam por isso. Só ele que está passando por aquilo. No caso do exorcismo é a mesma coisa. E às vezes ele tem até a dificuldade de falar aí não procura, né? Não procura. No início, assim, ele... eu vim porque eu tô tendo muita dificuldade. Ele não vai direto ao assunto, para não tocar nas palavras. E aí a gente que já tem essa experiência, a gente vai introduzindo, ele vai sentindo uma leveza. A gente fala os pensamentos ruins, eu só falo assim, eu vou falar, se for, você só faz assim, não precisa repetir. E aí você sente assim, extremamente acolhido. O paciente psiquiátrico, ele precisa de muito amor, sabe?
E muita Eu não sei empatia, né? se Compaixão. o que a gente falou aqui bom, é muito difícil. Não, mas falamos. Né? Falamos Muito bem. difícil. Falamos, sim. A ajuda de um profissional é muito importante. Tem que Tem ter que a ter. parceria Tem que ter. mesmo. Eu acho que cada Exatamente. um no seu lugar é Isso. Não, importante. e a gente atuar com medicação, com oração, tá tudo Porque bem. pode ser os dois, viu? Sim, tá E tudo aí? bem. Segue a É o que eu sua digo fé. sempre. O objetivo sempre é o paciente estar bem. Perfeito. Quem vai fazer o milagre é Deus. A É gente é isso aí. mero A gente é só intermediário. É. Então tem que somar. As coisas têm que serem somadas. Próximo, Bru. Padre, como o fanatismo religioso pode afetar a saúde mental das pessoas e seus relacionamentos pessoais? Muito. Isso é difícil, hein? Não, engraçado. Esse é mais pra gente, né? Eu acho que é mais pra vocês. Mas já digo que, de fato, nada na vida, né? Nesse 880, Eu né? também acho. Todo radicalismo Não, É o é radicalismo. burro. E é em burro. tudo, né? Em tudo. Em tudo. E Todos não é os só assuntos. questão religião, mas ótima pergunta. Mas isso aí eu acho que é pra vocês. Eu costumo dizer o seguinte, o fanático é uma pessoa muito complicada, porque ele não está aberto ao diálogo, ele não está aberto a nada, porque ele só tem uma pretensão, reafirmar a sua certeza. Ele tá sempre certo. Ele está sempre certo. Então, assim, eu não discuto com nenhum fanático. Seja ele religioso, seja ele político, ou seja ele... de De jogo. tudo. Porque, assim, ele não quer um diálogo. Uhum. Ele quer impor uma verdade. Então, assim, eu prefiro Só a dele serve. não conversar, porque não há uma troca, né? E geralmente é uma pessoa mais raivosa, e conforme ele não vai impondo a vontade, ele vai se exaltando, ele vai... Então, não vejo, assim... Gastar possibilidade. energia com essas É pessoas. difícil, é muito difícil. não E vale a hoje, pena. infelizmente, existe pessoas muito fanáticas e radicais nas redes sociais, né? Uhum. Então, e que você, às vezes, posta uma coisa que não tem nada a ver com o que é o foco do fanatismo daquela pessoa, mas eles transformam aquilo no foco. Eu falo, gente, mas não falei nada disso. E aí começa uma discussão, uma coisa que você fala assim, Senhor... Não era pra isso, né? Não, Mas isso aconteceu muito dentro de casa, das famílias, com né? certeza. Tanto Com fanatismo certeza. religioso quanto político, você vê tanto rompimento como Muito. teve nos últimos tempos, por causa de A ou B. Gente, isso é muito complicado. Muito. E na religião é a mesma coisa. A pessoa precisa entender. Se ela está convicta daquilo que de fato é a verdade para ela, isso não quer dizer que ela não possa crescer com a verdade do outro. Ouvir, pode continuar na sua verdade, mas não massacrar o outro. Com o outro, com E aquele eu vou te fazer uma pergunta, Tiago. O fanatismo pode ser um tipo de meio, tá? Tô aqui elucubrando. De meio que o demônio utiliza para separar as pessoas? Não deixa de ser, já que a gente entendeu que, de fato, né, Satanás, naquela ideia do grego, é o diabo, né? É o que Aquele separa. que divide, o separa, né? Certamente Nessa a visão tentativa grega, é né? excluir as pessoas, né? As pessoas querem viver no seu mundo. O que não pode se confundir com a ideia da solidão, do estar sozinho, mas as pessoas não convivem mais, porque essa é a minha verdade. O diabo certamente faz muito isso. Ele trabalha nessas entrelinhas, né? Como o diabo é muito mais inteligente do que nós três juntos aqui, Com certeza. porque é um anjo, então a gente precisa entender o quê? Que, de fato... Ele né? entende das humanidades. Isso, Talvez perfeito, entenda perfeito, perfeito. Eu acho que perfeito. Deus aceita O as humanidades. Ele radicalismo é muito entende grande. e manipula as Isso, nossas isso aí. humanidades. Perfeito, bicho, Né? perfeito. Estão vendo, né, gente? O quê? Não, tô falando com o povo que sabe que tem que escutar isso. Desse Ah, tá. radicalismo. Tá. De estar fanatismo, brigando, né? Com a O fanatismo, família, né? Todo deixando fanatismo tudo aí de lado. é ruim, né? Próximo. Como a igreja tem trabalhado para atrair e engajar os jovens na fé católica nos dias de hoje? Eu acho que a primeira coisa a entender é sempre falar a verdade, né? Na nossa igreja, dizer para os jovens, olha, São João Paulo II dizia, eu quero jovens na igreja que usem calça jeans e bebam Coca-Cola. Em que sentido? Normais, Sim, né? sim. Como o Guido a gente falou Não agora há precisa pouco, nascer surfando. santo, né? Exatamente. Então é um processo, eu acho que a igreja tem trabalhado dessa forma, mostrando sempre a verdade, a Eucaristia, a missa, o que é de fato. Temos nas nossas paróquias grupos jovens, né? Essa convivência, não só com o padre, mas convivência entre eles, dentro da igreja, entre amigos. Então, a fé católica não é uma fé onde só se tem, então, as pessoas idosas dentro da igreja,
que nos fazem muito bem, graças a Deus, Uhum. porque são os pilares, né? Como essas senhorias nos ajudam. Mas é uma igreja também, sem Que dúvida tá se alguma, renovando. jovem. Né? Aí a Jornada Mundial da Juventude aqui no Rio de Janeiro, né? Com o Papa Francisco, que fala também sempre para os jovens. Então, acho que a igreja tem mostrado o rosto dela muitíssimo. Muitíssimo mesmo. Tem crescido lá na nossa paróquia, tem crescido os seminários. Uhum. Tá aumentando. Estão Né? aumentando, os jovens Teve uma estão época indo que tava- para a vocação, né? É. Isso é um bom sinal, né? De alguma forma, né? É um ótimo As sinal. pessoas estão questionando, né? Ou estão reafirmando uma fé que parecia estar em algum momento esquecida, né? É. De forma É geral. porque aquilo, né, Bia, que a gente conversou há pouco. Tudo que hoje é mostrado, revelado, seja certo ou errado, é muito fácil. Exatamente. Então as pessoas elas estão questionando tudo e a todos, mas não que não possa questionar. Mas da forma certa. Né? Entende? Então, assim, se falta E caridade, pelo se falta motivo tudo, certo, né? pelo Porque motivo você certo. usar bruxarias para obter vantagens materiais, isso não pode dar certo. Não pode. Não vai Já dar começa certo. errado, né? Não vai Então, Não dar é certo. normal. Você imagina só, como a gente pode... esses jovens estão com tudo nas mãos. Eu acho que tem aumentado também a questão da fé, porque se tem acesso hoje a leituras, escritos dos padres da igreja, a leitura... O Papa Francisco faz uma homilia daqui a entre minutos ali, já para você tá ali, né? acessar. Disponível, né? A vida dos santos. Eu vejo jovens se interessando muito pela vida dos santos. Não é à toa, mais uma vez, a vida do Guido, que seja motivação. Transformador. Olha, eu acho que esse projeto do Jaime Monjardim vai ser muito, muito bacana. Ah, não tenho dúvida. Muito E caiu bacana. no colo certo, né? Nossa, a sensibilidade Poxa vida, né? do Jaime, assim, com as coisas, com a visão. E ele falou de uma maneira tão bonita, mas tão bonita. Foi o Sem Censura do dia 23 de maio desse ano. Tá lá. Todo mundo ficou assim, mas carioca, sabe? Olha, porque Sim, todo Você mundo. imagina. Não, eu E fui era a primeira, sofista. gente, era tudo que eu precisava. Um santo carioca. você junto comigo Pra aqui, falar assim, chiando, né? É Pra isso, poder falar isso. shh, Isso, a gente Santa fala Casa isso, de né? Misericórdia. na Santa Casa de Misericórdia, onde eu estagiei também, como Tem estudante tudo a de ver com você, medicina. Bia. E vou te dizer, aquela tudo a Santa ver. Casa de noite era ruim de andar lá, hein? Uma coisa esquisita, padre. Agora eu tô falando porque senão eu andava sozinha. Eu não né? sei falaram. como que tá agora, mas... Pode era ser bem- agora com o Padre Guido lá. Isso A única foi antes. enfermaria que Eu era fui boazinha. antes, eu fui antes. Mas era esquisito aquilo de noite. Umas Nossa. luzinhas piscava pra cá, piscava. Ninguém dava plantão Aqueles lá de noite. corredores. A Mas gente o pegava centro- um na mãozinha do É. outro e ó. O centro da cidade é meio sombrio, Muito. né? É. De Assim, a noite, tardezinha, então. né? De Aí a Santa noite. Casa, que tem aquele prédio, né, antigo, imenso. aquela coisa grande, Aqueles né? corredores com aqueles... E tudo aquelas madeiras maciças, Antigas, escuras. Nossa, aquele Não, mas silêncio aqui, eu não tava- sei se era problema da light, pode ser, mas tinha uns troços que a gente passava. Falava, Jesus, eu ia indo nos corredores. Ó, mas vocês podem ir lá, viu, no memorial, que não vai acontecer nada. Não, pelo Não, contrário, mas- agora eu tô Vamos, mais segura. Não, vamos. mas agora eu tô. Vamos, e agora eu tô muito mais segura com o Padre Guido lá. Não E tinha, eu agora eu vou. lembrei aqui que tem uma coisa bem interessante sobre o senhor que eu li e me tem a ver com a Santa Casa. Santa Casa, eu fiz estágio na área de enfermagem Uhum. na época. E eu trabalhei na época com a enfermaria de soro positivo em fase terminal. E parece que você tem um trabalho bacana com isso, né? Não na Santa Casa. Não na Santa Casa, mas... A gente tem muitas missões, né? A gente faz. E muito inspirado no Guido também, Que legal. né? Porque foi ele que deixou. Mas assim, a gente tem essa missão, seja com os pobres, mas né, nas ruas, entregamos quentinhas, a gente tenta tirar das ruas para internação. A gente vai na Cracolândia, que é uma realidade muito dura. Nossa, as pessoas Nossa. não têm noção. Olha, esses dias agora na quinta-feira, não foi? Acho que foi quinta-feira que eu cheguei aí e foi muito duro, né? Assim, é difícil você ver a pessoa completamente entregue, né? Perdendo a Não, são batalha zumbis, ali. São né? zumbis. Zumbis. Você olha para aquilo e fala assim, meu Deus, Já é um não tem corpo mais características, sem né? alma, Isso aí. andando. Isso e eles aí, olham né? para você, é assim, você é o foco de o que você tem para tirar para eles consumir mais droga. É Uhum. impressionante. É isso E aí. você pode Esse olhar. perceber que eles vão ficando tudo com
quase o mesmo formato, assim. Não, Isso. sim, o olhar, É, o é olhar, um olhar tudo. de... Por isso de- que às vezes a gente precisa É dar pesado. água para eles. Não é nem Exatamente, comida. Eles querem primeiro, aquela primeira abordagem é água, porque estão exatamente. secos. Exatamente. A droga seca, né? Desidratados, né? Sim. Então essa é a realidade que a gente aborda. A Cracolândia, a gente vai nas ruas para os irmãos em situação de rua. A gente faz abordagem também, vendo os irmãos de rua, a gente começou a perceber que tinha os animaizinhos também. Que A legal. missão São Francisco que a gente colocou, que é... Então é, aí, ah, ó, isso é lá na ali, igreja, ó, gente, Castra ó. Pet. Ah, também, a gente fez a missão para castração. Ali na igreja, tá vendo? A gente fez uma ceia de Natal para os irmãos de rua. Então, sempre essas festas, né? Páscoa, Natal, no meu aniversário, a gente Que se reúne bacana. e eu fico com eles. E então essa missão com os animais... Aqui são as É. quentinhas que são dadas, Isso, aqui preparadas. especificamente, eles foram um dia lá na igreja, eu queria ficar um pouquinho com eles, e aí Tá. comemos aí foi juntos. no... Mas a gente tá. costuma confeccionar mesmo, fechadinha, que a gente Fechadinha. levar. A Levar. gente leva cobertor, leva água. Mas eu acho legal trazer, né? Bom também, porque eles se sentem família. Acolhido. E eu não sei É. se faz, porque assim, uma coisa que eu acho que transforma é num dia desse, que chama-se para comer, ter algum barbeiro, um cabeleireiro, Fizemos? dar um banho. As Ótimo. pessoas tomam um impacto quando elas se veem limpas, Diferente. Isso. aciadas, com o Isso. cabelo cortado. É impressionante. Eu já vi E- coisas acontecerem da pessoa É. se olhar, Ali já renova, né? dela Faz uma se nova... desconhecer, Perfeito. né? É uma Lindo. oportunidade de um Corpo e alma. start. É. Start again, aquele tchum. É. Já vi isso ser poderoso. Essa... Eles pedem o espelho depois que tomam banho. Ah, Essa é exatamente. porque eles não Isso gostariam de se lindo. ver. Eles não gostavam. E aí quando... Ah, padre, mas agora eu fiz, né? Eu acho que o isso é tão cabelo e tal. divino, fazer essa Isso. limpeza, dar uma comida. É claro que muitos vão voltar, mas é um momento que eles se reencontram com eles, né? Então, nós fizemos isso há pouco tempo, né? A gente sempre quando recebe... Vou dar um exemplo. Fizemos uma celebração bonita para nós, né? Da ceia do Senhor, o Lava Pés. Uhum. E aí eu escolhi 12 irmãos de rua. Claro, Uhum. pegamos muitos, não, mas 12 foram escolhidos. Uhum. Então eles tomaram banho, né? Tudo mais. Depois eles iam cear. Mas antes lavei os pés deles, né? Na missa. E depois eles foram jantar comigo. Então veja, a alegria deles estarem limpinhos, com roupa, porque a gente distribuiu roupa. Você dá Uhum. dignidade. Dignidade. Que aí É você uma aciona a dignidade. essência do ser humano. Perfeito. Porque a Gui, é essência do isso. ser humano é digna, é É. divina. É. A gente tem dignidade na essência, a gente vai se perdendo. A nossa essência é digna. A rua e a droga tira isso da pessoa, né? Exatamente. Exatamente. Essa missão, de fato, a gente percebe, uma missão bacana. divina. Agora, quando a gente vai à rua e vê, então, esses irmãos em situação de rua, como eu estava dizendo, a gente percebeu a necessidade da missão São Francisco de Assis, que era levar comida, ração Aí você me pros- ganhou. É. para os Aí você animais. me Ali eu não ganhou. sabia Aí e você é me onde ganhou, você Thiago, me conquistou. ganhou. A gente, por exemplo, leva talvez para se precisar veterinário. Perfeito. Então, toda ajuda que a pessoa dá também, eu prefiro que leve as coisas lá na igreja, não dê em dinheiro. Uhum. É. Mas tem muita gente que me segue que mora em outro estado, então aí a pessoa ela faz a doação. doação. A gente compra então ração, se a gente tiver que levar, como levamos há pouco tempo, uns 2 ou 3 cachorrinhos pro veterinário, né, porque estavam em estado bem, bem precário. Então a gente vai fazendo assim, percebeu então a missão São Francisco. Pô, Perfeito. a pessoa está se alimentando, por que o cãozinho não vai, É. né? Ele ia E- pedir e- pão, o cachorrinho. Perfeito. E sabe quando, assim, hoje eu não consigo, né, assim, pela correria da minha vida. Mas quando eu fazia esses trabalhos à noite, de entregar, era tão interessante que a humanidade, o amor deles como morador de rua, eles dividiam a quentinha com o cachorrinho deles. Muito vezes Eles fazem acontecem isso, assim, sabe? Pega a carne quando era um bife e, sabe? Ali eu vi o amor verdadeiro ali. Porque quase todos eles têm um cachorrinho junto. E quando eu trabalhei em central de recepção, né? No início da minha profissão, era desesperador, porque eles não queriam sair da rua se não levasse o bichinho deles para a Tá central. certo. E estava certo. É o vínculo afetivo, É o vínculo né? afetivo que eles têm. Perderam tudo. Mas não perderam a dignidade É. de um laço afetivo. De um laço afetivo. Exato. Que é, Eles né? têm essa. Não, eu vou protegê-lo, ele vai me proteger. Exatamente. Porque, na verdade, a família, essa pessoa já saiu de casa,
né? Ou a família Talvez de algum seja o modo. último vínculo. O último É. vínculo. Isso, Né? isso é Bacana forte, isso. né? Muito forte. Não, mas a gente vai se organizar para participar de uma dessas ações. Ah, seria muito bom. Com prazer. Próximo, Bru, das nossas perguntas. Padre, como a Igreja Católica vê as superstições e qual é o impacto delas na fé e na prática religiosa dos Que fiéis? bela pergunta, hein? Gostei Muito. dessa. Muito forte. Porque, assim, engraçado isso, porque superstição tem muito mais a ver com personalidades mais impressionáveis do que necessariamente. Estou falando medicamente, quero que você fale. As pessoas Já estava superstição, raciocinando. bom, pois é, o grande problema da superstição é você colocar alguma coisa ou situação no lugar de Deus. Uhum. Então, por exemplo, eu penso que aquele objeto ali é o que há, né, na minha vida. Ele que me traz isso, ele que Te faz protege, isso, me digamos protege. assim. Isso tem que ter muito cuidado, porque senão a gente começa, então, a tirar Deus de cena e colocar outras situações. Isso além de um pecado, falando aqui para a Igreja Católica, a gente também começa a dar entrada, pode-se acontecer isso, também para o diabo. Uhum. Porque a figura dele é o seguinte, é desmanchar essa ideia de Deus. Ele quis ser como Deus. Uhum. E ele quer que todos os fiéis, todos aqueles que estão, né, em volta aí de Deus, saiam e percam esse foco da centralidade, que é Deus. A superstição acaba tomando conta disso. Então, Facilitando, né? Essa exatamente. decomposição da figura central do divino. Exatamente. Uhum. E aí é um pecado e é um problema, sim, que pode acontecer espiritual. Já peguei casos assim, em que a pessoa estava mergulhada em superstições. Então existem várias, né? Tem algumas até que as pessoas fazem com alguns elementos até católicos, né? Aquela ideia de que eu preciso pegar a imagem e tal e botar de cabeça para baixo. São ideias até engraçadinhas que eu não vejo como algo que afete, não. Mas também não é necessário fazer. Não fie naquilo, né? Não se fie naquilo. A gente tem que ser um pouco mais maduro na fé, na espiritualidade, para entender que você não vai conseguir algo se você tirar o menino Jesus do colo de Santo Antônio e guardar ele, só devolver quando Santo Antônio fazer a tua vontade. Isso não existe. Né? Isso é chantagem, sequestro, isso é sequestro, chantagem, é muito uma crime. Barganha, né? Você faz isso. Sequestra e fica ali com ele trancado no quarto. Como que vai conhecer cárcere privado, imagina. Não, faça a sua parte. Assim, padre, eu não sou mais da igreja. Eu falei, mas por que você não é mais da igreja? Não, porque olha só, fiquei muito bravo. Tá, então vamos lá. Você me diz por que você ficou bravo e eu vou rir ou chorar com você. Vamos juntos. Aí ela falou assim, porque era só, eu fiz isso. Pedi tanto a São José, tô irritado com São José, porque ele não fez isso, papapá. Falei assim, olha, mas o que você quer? Não, eu queria conhecer uma pessoa e tal, queria conhecer um José. Falei, que bom, mas até então, super normal. E que bom que você pediu a ele, mas não foi atendido ainda. Não, por isso então eu resolvi sair da igreja e tô logo dizendo, padre, São José então não me atendeu, Vem cá, como é que é a sua vida? Você sai com os amigos, você vai tomar um suco, não, padre. Mas o que você faz? Diz, não, eu fico dentro de casa, né? Fico trancado. Olha, mas nem São José vai resolver. São José que ele não vai lá, né? Exatamente. Não sabe nem o seu endereço. E tem uma coisa, as pessoas têm que entender que os planos, para mim, tá, Tiago, para mim, meu ponto de vista, eu acho que Deus é uma energia tão maior, criadora de tudo. Então, para mim é o design do universo. Eu chamo de design do universo. Que eu não tenho a pretensão de intervir nos planos dele. As pessoas que têm que cruzar o meu caminho, cruzarão, porque está escrito. Algumas vão me fazer mal, algumas vão me fazer bem. Irei aprender com as quais me fizeram mal. Irei aproveitar com as quais me fizeram bem. Mas não vou discutir com o dono do universo. Então as pessoas querem um Deus que só faça suas vontades, mas nem tudo que a nossa vontade é bom para o nosso crescimento. Então, essas pessoas estão entendendo Deus de uma maneira do tipo assim, faça tudo o que eu quero que eu serei fiel. Esquece. Deus não precisou de nenhum de nós para criar o universo. Exatamente. Botar suas regras, botar suas leis. O universo não é caos. É organizado com leis muito perfeitas. Se você ainda não acredita nisso,
Não sei, não dá nem para discutir. Como é que eu vou discutir com uma pessoa que não acredita no universo? É isso aí. O problema da tal teologia da prosperidade, né? Não é o Nem que a me gente fala. prega, né? Não é o Nem que a me gente fala. prega. Então, assim, se eu não conseguir, se eu não tenho, se eu não conseguir aquela casa, se eu não conseguir aquele carro, então Deus não gosta de mim, né? E tudo mais, então é isso. Não é assim, gente. Né? E não me parece que a teologia da prosperidade esteja na Bíblia. Em não. lugar nenhum. Não. Né? A gente precisa entender que é muito bom, sim, a gente conquistar coisas. Sim, sim. Não há nenhum pecado nisso, mas a gente precisa entender que quando Deus não faz a nossa vontade, tem como algum falou, motivo. Motivo E para quem educar. sou eu para brigar com o dono do universo? O que você está Onde fazendo? as pessoas perderam o juízo. Mas acho que falta maturidade espiritual. Eu acho que sim. Outra Eu coisa acho que que eu já escutei também, assim, tô muito chateado com Deus, com Jesus. Por quê? Porque a minha mãe ficou doente, não teve cura e morreu. E aí, assim, eu sempre tento, na minha vida, e isso não tem a ver nem com a minha profissão, eu acho que tem pela minha querida mãe, que sempre me educou dessa forma. Sempre, do lado ruim de algo que está acontecendo na sua vida, sempre tem alguma resposta positiva para uma mudança. Então, nada que aconteça na minha vida, eu tento olhar os dois lados. O que eu tenho que aprender e o que eu tenho que mudar e o que isso trouxe de bom para mim. Entendeu? E as pessoas têm isso, acham que Deus tem que me deixar rico, que Deus vai, se eu tiver saúde que passar eterna, por como essa se a morte doença, não fosse uma condição faz parte da do processo existência da material. vida. Não é uma Não estou cura falando da também, espiritual, né? estou falando da material. Uma cura também. A vida material termina para todos. Todo mundo. Terminou para Jesus Esse Cristo. corpo Quem aqui está a fim de passar Jesus Cristo já é um delírio. Olha só. Mas é a questão mesmo que eu falo, exatamente, a fé. Falta fé. Falta fé. Não é? Porque a fé é conveniente. É só como ela quer. Não é fé. Não é Aí fé. não é fé. É determinação. Porque a fé não é isso. Faça os meus desejos que eu irei te Você exaltar. vê que tudo tem a relação com o tal da superstição, como é que é perigoso? Sim. Eu tava olhando aqui, não sei se eu posso falar, mas... Pode, deve. Ó, a relíquia da Santa Cruz. Essa, gente, é uma relíquia, eu diria assim, uma das mais importantes para mim. A relíquia, para quem não sabe, né, nós temos alguns graus, tendo em vista que pode ser de primeiro grau, que é um pedaço do osso, do sangue, aquela que foi tocada só no corpo de um santo, como uma roupa, ou aquela ainda mais distante. Mas veja, essa relíquia aqui tem um selo atrás dela, né, carimbado pela igreja. Alguns lugares tem essa relíquia, que é a relíquia da Santa Cruz. Seria um pedaço, então, do lenho de Nosso Senhor. Há uma história antiga que Santa Helena que teria descoberto, então, esses pedacinhos da cruz. Porque ela teria, a mando então, do imperador Constantino, se eu não me engano, da época, foi a um determinado local, não sei se era para abrir outras igrejas. Eu sei que é o seguinte, tinham ali pedaços de cruz, tanto de Nosso Senhor quanto a dos outros que foram crucificados. E aí como é que vai descobrir isso? E aí diz, né, uma história antiga que ela teria chamado um enfermo, muito grave, e ao encostar numa desses pedaços, piorou a saúde daquele enfermo. Até que o momento em que se tocou, então, na cruz, que deveria então de ser de Jesus, e aí ele ficou curado. Bom, e aí na fé, né, eu comecei a usar essa relíquia, não como forma de superstição, porque eu sei o local dela, né? Essa cruz eu comecei, então, a usar por debaixo da minha batina. No exorcismo. Uma vez eu resolvi, então, todas as minhas relíquias, eu brinco dizendo que foram testadas. Eu coloquei dentro da batina. Mas fechei, ali o centro. Eu tirei. Tá, pegou só essa isso, porque aqui atrás abre, tá vendo? Tá, perfeito. E aí eu tirei, coloquei no bolso. Só essa, como se fosse uma medalhinha um pouco maior. Medalha. Isso, indo pela batina vocês podem ver, não tem como saber. E aí eu me aproximar no exorcismo, um caso grave, né? Esse caso foi bem grave, era uma pessoa com 7 demônios. Foi muito intenso esse exorcismo. E aí, lá dentro da sala, quando me aproximei, o diabo disse: tira isso do bolso. E aí eu disse: isso o quê? Diga. Ele disse:
isso foi minha derrota. Isso foi minha derrota. E ali encerrou sem falar mais nada. Isso queimava quando eu chegava perto dele, né? No meu bolso, sem tirar, sem entendi. mostrar. Então a gente percebe, gente, que não é uma superstição, é uma relíquia. Uhum. E o que faz refrescar a memória, né? Se assim posso dizer, do diabo, é dizer, isso foi minha derrota, eu não quero chegar perto disso. Jesus morreu para salvar vocês. E outras relíquias dos santos, por que incomodam? Porque aquele santo, ele viveu a vida entregando por Jesus, né? Então, São Bento e tudo mais, outras relíquias que se possam ter, Padre Pio. Padre Pio. Isso deixa ele irritado, porque ele diz, bom, como é que eu não esse homem não consegui consegui tirar ele tirar do esses, foco, né? né? Que tantos seguidores Exato. né, E passam aí a por... relíquia é um pouco isso. Longe de ser Perfeito. superstição, mas Não, acho que é mas não é importante. uma relíquia. É um... É. Mas diga, gente, olha só para falar assim, ninguém ouse roubar esse negocinho, botar no coisa, porque vocês não podem fazer exorcismo. Vai queimar vocês vão pegar fogo. Tá Exatamente. bom? Logo avisando. Vocês pegam fogo com isso, hein? Porque não pode fazer, tá? Porque senão vai ter gente, Ah, sim. pelo amor do Assim, Senhor. eu vou lá no Padre Tiago. Vou pegar. Você sabia que eu perdi algumas relíquias? Aliás, eu perdi no lado bom da história, Sim. tá? Me roubaram tantas relíquias já, porque nessa Não de tem. que botei na Não sala, vai ter né? poder. Vou salvar. Não Olha, vai só a ter intenção poder. que teve, Meu amor, já não perdeu. vai ter poder. Aí a pessoa fala assim, poxa... Vai perder o poder. Aí outra Porque coisa, a a relíquia pessoa... é pra não, todos. A pessoa pra que... Então, exatamente, você usa numa live que eu coloco lá povo pra Aham. rezar, né? Por que a Exatamente. pessoa vai querer guardar isso, né? De forma... Egoísmo. É, egoísmo já perdeu o sentido. Imaturidade. É. Exatamente. Deus não Já quer não isso. entendeu nada. Próxima, Bru. Pode falar sobre as missões da igreja, como elas impactam a comunidade, qual é o papel da caridade e do serviço aos necessitados na prática religiosa? Falamos, né? falamos Das missões. suas das ações, missões. das missões, né? Falamos. Padre, tem muitas missões, quem quiser ajudar, fique à vontade. Nós temos agora uma também que eu esqueci de falar, no Centro de Evangelização, dentro de uma capela que nós temos, de Nossa Senhora das Graças, bem um local de difícil, né, acesso, no sentido de que as pessoas que ali estão, né, principalmente uma favela, uma comunidade, né, então assim, é difícil. Senador Camará. Senador Camará ali, mas uma capela linda, um povo maravilhoso, e lá então fizemos num galpão que tinha enorme, jogamos uma tinta lá dentro e ali agora a gente então tem as crianças, porque o nosso intuito é não deixar entrar para o tráfico, né? Então crianças que fazem aula de jiu-jitsu, de balé, as senhorinhas que fazem ginástica, dança e Que por aí bacana. vai. É um lugar seguro da comunidade. Lugar seguro, né? Então também tem Um lugar neutro, né? essa missão. Exatamente. Que Neutro, ali podem que é se muito divertir importante. também. Exatamente. Né? E que não precisam olhar a vida só naquele... Né? Eu quero ser isso aqui que estão me mostrando. Não, tem outras tantas possibilidades. outras Se quiser escolher depois, ok. Aí, né? exato. Próximo, Bru. Existem práticas ou rituais específicos que as pessoas podem adotar para fortalecer a sua fé e proteger-se espiritualmente? Olha, o ápice da nossa fé é a Santa Missa, né? Não tem como ficar longe da Eucaristia. Tanto é que um dos rituais mais macabros que existem é a tal da Missa Negra, onde pessoas escondidas, né, tentam roubar do sacrário da nossa igreja o corpo de Nosso Senhor, porque ele reconhece que ali é Jesus Eucarístico, corpo, sangue, alma e divindade, para fazer rituais nessa Missa Negra. E existe, gente, é porque se fala muito pouco, mas magias, rituais macabros que se fazem então com o corpo de Nosso Senhor. Assaltam a igreja, levam o sacrário, arrebentam o sacrário, pegam a hóstia. Às vezes a pessoa também vai comungar, né, mas não bota na boca, esconde, como já tivemos já de casos assim na igreja. Então, veja, o diabo reconhece o corpo de Nosso Senhor, né, que está ali. Não é uma historinha, né? Vamos fingir aqui que né? Vamos consagrar. Não, é o corpo, sangue, alma e divindade. Então, o ápice é a Santa Missa. Então, é necessário entender que o padre aqui falou sobre os sacramentais, a água benta, o sal, mas quando nós falamos de sacramentos, então a pessoa precisa ir à missa, tem que se confessar. Quanto tempo você não se confessa, né? É importante. A confissão é o maior de todos os exorcismos. Não sei se vocês sabiam disso. Não é sabia. maior do que todos os exorcismos.
Porque o diabo não quer que a pessoa se confesse. Porque ali ela faz um pacto de amizade com Deus, né? Então ela distante da confissão, claro, né, para nossa fé e aquilo que a gente sabe muito bem nos exorcismos, quando eu faço exorcismo, eu também falo para a pessoa, você precisa se comprometer a fazer aquilo que eu estou pedindo, senão não vai, no consultório deve ser a mesma coisa. Sim, não adianta. Senão não adianta. Você não seguir o tratamento. Exatamente. Eu não vou Você tem que fazer estar nenhum verdadeiramente tipo... ali entregue. Tanto é que Exatamente. em alguns casos de exorcismo, gente, o diabo não deixa a pessoa comungar. A pessoa, às vezes, coloca, né, recebe Jesus e começa a vomitar. Uhum. Né? Então, tem casos sérios assim. Então, respondendo, né, o ritual, a prática, é Santa Missa, não há dúvida. Perfeito. Ok. Próximo, Bru. Como lidar com o ceticismo e a descrença em relação a questões espirituais e religiosas, especialmente no mundo atual? Eu falei um pouquinho, quando eu falei que eu lamento muito, assim, né? Quando a pessoa não entende que tem um criador do universo, porque nada vem do nada, né? Assim, você achar que tudo isso veio do nada. A pessoa olhar para a natureza, Eu a gente lamento olhar... muito isso. A pessoa não também. conseguir ver Deus nessa criação toda, nessa... São pessoas tão- tristes, né? Certamente. A gente, claro, não pode julgar, mas... Infelizmente. Tá? Próxima, Bru. Poderia explicar a importância do rosário na tradição católica e como ele pode fortalecer a nossa fé? Eu falei um Também pouquinho. falou. É o A mistério da importância salvação. Quando você pega e reza não só Ave Maria, mas antes de você começar o mistério, você fala, né, se for os dolorosos, Jesus no caminho para o Calvário. Né? Então você medita os mistérios da salvação. Então isso é muito importante para a nossa fé católica. Fora as Ave Marias, que a gente sabe muito bem que o diabo odeia Nossa São Senhora. as marteladas na cabeça. odeio. Adorei isso. As marteladas. Adorei isso. Todos nós sabemos, né? Fazer, pelo amor de Deus, Ave Maria, todos nós sabemos. É importante rezar, Não é? viu, gente? Por favor, Com hein? certeza. E com a intenção boa. Não como uma obrigação, porque acha que vai Isso. vai Obter ser algo, né? Não, nem obter. Não, não Faça é de isso. coração, né? Exatamente. Coração limpo e aberto. Próximo, Bru. Ah, sou eu? Qual é a mensagem que gostaria de transmitir às pessoas que buscam compreender o papel da fé e da espiritualidade em nossas vidas? Isso é muito bonito. Veja, gente, a gente chega a um momento da nossa vida que não tem como, né, Bia? Alex, assim, a gente achar que a gente pode viver com as nossas próprias forças. Tá? Então, eu acho que é um pouco isso. A gente perceber, de fato, que Deus existe, que Deus está conosco, que a gente precisa dele. Ele não precisa de nós, ele quer precisar de nós. Ele quis precisar de nós. Então, a mensagem seria essa, né? Que vocês possam compreender o papel, na verdade, de Deus na vida de vocês. Que nós não podemos ficar longe dele, não tem como mais resistir isso. O mundo está o caos que está exatamente por isso. Porque as pessoas elas não se comprometem mais a entender que não se consegue vencer pelas próprias forças. Então nós não somos nada, não somos super-heróis, precisamos de Deus. Essa é a mensagem que eu deixaria hoje para você. Acredite, né? Busque a sua felicidade em Deus, não dá para ficar longe dele. Não dá mesmo, não tem a menor pretensão. Somos criaturas, né? Próxima, Bru. Chegamos num momento especial. Pipinho é o nosso mascote. Para o ansioso, isso é cruel, hein? De jeito nenhum. Mas aqui, pelo que você percebeu... não tem ansiedade, né? Aqui no Pode Pipinho é o nosso mascote, filho da doutora Ana Beatriz. E ela educou ele só escutando bons conteúdos. Ele tem umas outras roupinhas, né? Mas a roupa que ele mais gosta é essa por causa do verão. Ele do é verão, carioca, porque é carioca, devoto então... de Padre Guido. Com certeza agora escuro, que a mãe boné. dele tá aí, agora, né? Então... Com certeza ele daqui a um tempo vai estar aqui segurando Só aqui. faltou só uma a prancha. pranchinha. Vou fazer Boa a ideia, versão né? Pipinho Padre Guido. E ele, ao decorrer do seu episódio, ele vai pegando coisas que você vai falando e ele brinca com um joguinho que ele gosta desde pequenininho, que é um jogo ping-pong. Então ele gera palavras específicas e a mãe dele joga para você e você tem que rebater para ela. Com o que vier na cabeça. na sua mente. Não Esse é uma o jogo. coisa, não tem certo e errado. E se quiser passar, também passa, se não ele quiser é muito responder, educado. ele é muito não educado, ele não ninguém fica a nada. triste. Maravilha. Tá? Gostei. Vamos lá? Primeira.
Amor. Deus. 2. Santo de devoção. São Padre Pio. São Padre Pio. 3. Deus. Meu alicerce. 4. Se pudesse entrar numa máquina do tempo, você escolheria voltar ao passado ou ir para o futuro e por quê? Um ou outro. Teve gente aqui que queria. Queria tudo. Tudo, né? Não dá, Não né? dá. Olha, eu acho que é sempre muito... Me inspira gratidão quando a gente olha para o passado, né? Tantas coisas. Se hoje eu estou aqui, eu devo muito a tantas pessoas, né, que foram excelentes na minha vida. Então eu voltaria, sim, à minha juventude. Você é grato pela vida que você tem. Muito, muito. Como eu disse, se não fosse lá o colégio, se não fosse a formação, talvez católica, né, eu não estaria aqui. Com certeza. Então, a vivência com o Guido, Com Guido. sou muito grato. Muito grato. Eu acho que ele voltava para dizer ao Guido naquele encontro, tipo, não, você tá certo, eu já sei que você tá certo. Guido, eu sou certinho. padre. Eu não estou com Tá raiva vendo? de Não é? você. Eu sou padre, cara, tá vendo? E eu não estou mais com raiva. Exatamente, não tô mais com raiva. 5. Complete a frase. Ter fé é. Ter fé é essencial. 6. Felicidade. Construção. 7. Complete a frase. Meu propósito de vida é. Ser feliz. 8. Caridade. Eu retomaria aquela ideia inicial, né? Amar. 9. Uma saudade. Uma saudade. Olha, eu diria dos meus avós. Perfeito. Toda pessoa feliz É. teve bons avós. 10. E uma mensagem. Que Uma venha na mensagem. sua cabeça. Escolham ser feliz, né? Escolha ser feliz, é importante isso. Se Eu tenho, comprometa com isso, né? eu tenho tido isso no meu coração já faz um bom tempo, sabe, Bia, Alex? Escolha a felicidade. E não a alegria, né? Porque Porque as pessoas confundem alegria. Aliás, essa eu ouvi coisa. você falando sobre isso. Porque felicidade é sentido e propósito de vida. É quase que devolver a Deus o que ele, O que ele a te missão deu. que ele nos deu. E as pessoas confundem, acham que felicidade é alegria. Né? Entendi o que você Que falou. coisa linda, né? Se comprometer a ser feliz é entrar nessa trilha, né? Exato. Qual é a parte que eu tenho que fazer? Qual é a minha parte aqui nesse... Hoje, no mundo de tanta depressão, de crises, né? Como vocês podem mais do que eu saber disso, é tão triste ver a pessoa, necessário. né, não escolhendo ser feliz, se libertar, gente. A gente Exatamente. está tão preocupado com o que o outro pensa, né, de Ou você, com a vida do outro. com a vida do outro. Tem uma frase de Santa Teresinha, diz, eu sou aquilo que Deus pensa de mim. Perfeito. É verdade. Né? Então, se liberte um pouco das amarras do que depositam sobre você. Seja feliz. Meu querido, queria muito te agradecer. Vamos fechar aqui a nossa positividade, né, Amém. espiritual. Amém. Muito obrigado. Foi uma honra ter você aqui. Queria lhe dar os presentinhos aqui. Olha, o livro felicidade. Mentes depressivas, mentes e manias, que a gente falou tanto de pensamentos obsessivos. Nossa. E o Alex está te dando Superando o TDAH. Opa, Todos isso aqui estão vai servir. autografados. Todos estão autografados. Tá? Obrigado. Agradecer demais a tua presença aqui. Nós Tem temos mais aqui, presentinho. tem Nossa, mais mas quanto presentinho. presente, gente. Aqui está seu presentinho do Pipinho. Ah, que Aqui graça. atrás vem Aqui uma atrás, frasezinha. faça, aconteça, inspire. Pode pipo, eu fui. Eu fui. Não é um festival de rock, mas Eu amei. tem aí uma caneca, tem aí um livrinho, um caderninho para fazer anotações, tá? E agora você, Gu, ajuda aqui a tirar tudo aqui da mesa. Para ele. Não, ele vai dar o recado. Atenção, meu querido. É. Não. Tirar isso, botar ali direitinho.
Agora você vai usar essa câmera aqui. Dá todos os seus só recados, ali, sua dá rede. todos os seus recados, onde as pessoas te encontram, Suas redes, lives. suas lives, o que você quiser. Tá aberto aqui Tá agora bom. só para você. Não precisa nem olhar mais pra gente. Tá bom. Dá gente paz. Esquece da gente aqui agora. Muito bem, povo querido. Eu estou muito feliz de estar aqui, né, no podcast. É uma alegria poder estar com essa dupla maravilhosa e poder passar um pouquinho para vocês daquilo que nosso Senhor também hoje pediu para fazer aqui. Falar um pouco mais sobre as missões, sobre exorcismo. E claro, se você puder entrar na rede, né, no meu Instagram, hoje eu só tenho Instagram. Então, Padre Tiago com TH Bartoli. Padre Tiago Bartoli. Você vai lá no Instagram, lá você vai conhecer um pouquinho mais das missões com os irmãos em situação de rua, na Cracolândia, com as crianças, enfim, são tantas missões com os animais e eu ficaria muito feliz se você puder fazer parte dessa família. E aqueles que quiserem também alguma ajuda nessa parte de libertação, eu me coloco à disposição. Lembrando que também temos quase que diariamente, às 21 horas, as orações que eu faço nessa temática do terço de libertação. Então, se você se sentiu tocado, quiser saber um pouquinho mais, mesmo que você não seja católico, mas você quer conhecer o trabalho, será muito bem-vindo. Vai ser uma alegria para mim. Muito obrigada, meu querido. Queridos, nós estamos finalizando mais um Pod People e hoje foi com esse cara maravilhoso, Padre Tiago Bartoli. Se você não conhece, segue ele no Instagram, que eu tenho certeza que você vai se sentir muito mais fortificado espiritualmente. Porque aqui na comunidade Pod People a gente acredita que o ser humano tem algumas dimensões: corpo, mente e espírito. E não dá para ser feliz se a gente não harmonizar as três, e esse cara pode nos ajudar muito. Muito obrigado e até o próximo Pod People.